A paz do Senhor, queridos amados, está começando mais um Peleja Cast. Na verdade, nosso primeiro episódio oficial, nós tivemos o episódio 0 e queria que você desse as considerações iniciais aí, meu parceiro Diego Samuel. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, primeiramente, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede mais uma vez de estarmos juntos, como foi já pronunciado aqui pelo nosso amigo Wellington, referente. Hoje é o episódio número 1. Estamos aí para falar a respeito do reino do Senhor. Maravilha. E glorificar o nome dele por intermédio aí de testemunho, palavra
e louvores também, que logo, logo a gente vamos ter aqui para a glória de Deus. E você que está chegando agora em nosso podcast, esse é o Peleja Cast. Nosso propósito, né, como falamos no episódio 0, é disseminar a boa palavra, falar do evangelho, falar das coisas concernentes ao reino do céu. Então, queria que você fizesse as honras, apresentasse nosso primeiro entrevistado aí. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, é com muita alegria, de verdade, né, eu tive o prazer de conhecer o pastor Flávio Israel, homem de Deus, missionário da parte do Senhor, e hoje ele está conosco aqui para falar a respeito da palavra de Deus, contar os teus testemunhos também, e da forma que Deus trabalhar o coração dele, falará e transmitirá o seu também. Pastor Flávio. Graça e paz. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, pelo momento e também pela responsabilidade de ser um dos primeiros nesse programa. Mas estamos aqui. Flávio, eu sou Flávio Israel, né? Mas estamos aí. Muito bom, pastor. Amém. É muito bom recebê-lo aqui em nosso podcast. E antes de mais nada, o pessoal tá nos assistindo aí, tá vendo ali Moçambique, tá vendo essa bandeira. Queria que o senhor falasse um pouco da sua origem, de onde o senhor vem, como é que é essa sua origem aí. Primeiro, meu nome é Flávio Israel, depois eu explico também por quê, porque originalmente meu nome é Flávio das Dores, né? Mas por várias circunstâncias, hoje eu sou Flávio Israel, depois eu explico o motivo, e sou casado, tá? Casado com uma mulher linda, tá? A minha esposa é Miquita, né? Que é a Miquita, minha esposa, e tem 3 filhas também. Tá? A Loida, a mais velha, a Jéssica do meio, e a Karina, que é a mais nova, é a brasileira. A brasileira. Ela nasceu aqui no Brasil, e eu sou de Moçambique, né? Moçambique é um dos países da África, e a África, ela tem 54 países, né? Então Moçambique faz parte de um dos países. Eu estou falando assim porque muito pessoal, às vezes, daqui do Brasil, confunde. Quando fala África, acha que África eu sou um país, local, eu sou verdade. um local. Mas é um continente com vários países, né? Tem vários países e com várias línguas também, né? Então nós falamos o português como uma língua oficial. E tem outros países falando outras línguas, né? Mas nós falamos o português, além de outras línguas dialetos que a gente tem dentro do país, tá? E maravilha. eu sou de Moçambique. Eu estou aqui já faz 20 anos, né? De ida e vindas, né? Já vai fazer 20 anos, né? 20 para 21, né? Porque a gente veio em 2004, se a memória não me falha. Tá, eu vim para cá com minha família para cá, por uma bênção também que Deus operou na nossa vida, Glória né? a Deus. Eu me lembro que 2001 para 2002 eu ia para os Estados Unidos, uma bolsa de estudo para os Estados Unidos para fazer teologia lá. E só que a bolsa era que eu ia para os Estados Unidos para fazer teologia sozinho e depois minha família ia depois. Mas aquela mania de teimosia da minha cabeça de dizer assim, se Deus chama, o marido chama a mulher também. Chama a família. Eu sei que tem muitos relacionamentos por aí que às vezes dizem assim, não, quando Deus chama marido, não chama mulher. Uma vez eu fui fazer missão no Paraguai e eu fui com um casal brasileiro. Nós fomos para lá para fazer missões e eles estavam lá conosco, éramos colegas de seminário. Nós fomos lá para missões. E a esposa chegou lá e disse assim, não, eu estou para acompanhar meu marido só. Olha. Meu marido é que tem chamado. Ele é que está chamado de pastor, de missão. Eu não. Eu disse, não é possível não. Se você casou com ele, Deus, quando chama o marido, chama junto com a esposa. Então, geralmente, a esposa tem que estar junto. Não tem como se separar, porque é o único corpo. Verdade. Né? E, inclusive, ela até ficou um pouco chateada comigo por ter falado isso. Mas é uma situação que, realmente, a família vai junto, a esposa. Então, eu neguei a bolsa dos Estados Unidos e aí eu ganhei a bolsa para vir para cá, né? Porque um missionário brasileiro, ele foi a Moçambique, chegou lá e foi lá fazer missões, não conhecia ninguém, na empresa onde eu trabalhava, ele veio ter comigo, começou a ligar para o Brasil, passeava, andava comigo pelo projeto que eu fazia nessa empresa que eu trabalhava, uma empresa holandesa, né? Chamava Arcos Juvenil, lidava muito com ajuda humanitária e tal. E aí ele me conheceu lá e tal, fizemos amizade e pronto. Fomos conversando, ele soube de mim. Aí ele, mas poxa vida, Flávio, você tá aqui nessa igreja. Eu tava numa igreja que a gente começou, a igreja era pequena, a gente começou com 4 jovens e tal. E a igreja foi crescendo. Aí ele fez amizade comigo. Ele foi ser missionário também com a gente por lá, né? Então ele soube a situação que eu ia para os Estados Unidos. Ele disse, nossa, mas por que assim? Eu disse, não, é porque eu, mesmo tendo estudado, meu coração bate muito forte por missões. Glória a Deus. Olha aí. Eu quero fazer teologia.
Não que Moçambique não tenha. Moçambique não tem faculdades teológicas, mas tem seminários teológicos. Hoje já tem algumas faculdades assim, mas assim, Na época era mais difícil. era difícil, Entendi. era muito raro você achar assim um E caro seminário. também, né, Varão? Sim, sim. Por isso que a maioria de nós africanos, a gente vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos, vai para vários lugares de fora, Mais acessível. mais acessível. Até na África do Sul também tem algumas faculdades, a gente ia para lá, né? Mas aí, como Moçambique não tinha, então ele conversando comigo, não, mas eu disse, não, mas eu quero fazer. Então ele disse assim, poxa vida, não falou nada para mim. Engraçado, ele não falou nada para mim. Ele foi ligando para cá, foi falando com o pessoal daqui. Foi resolvendo a Foi sua resolvendo situação sem falar. antes. Eu me lembro de um culto, olha como Deus faz. Olha Eu me aí. lembro de um culto, eu estava tocando teclado lá, nós estávamos cantando uma música, e essa música era brasileira. A música era, eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, né? E não queria voltar, só para ver o meu rei. A gente estava cantando esse louvor lá, né? Era uma celebração da igreja. Olha que E bem. esse irmão, tá? Esse irmão filmando, esse missionário brasileiro, filmando. Aí depois ele disse assim, e aí, Flávio, queres falar alguma coisa para o pessoal do Brasil? Tá? Eu parei, eu disse, e aí, pessoal do Brasil, Deus abençoe, nós estamos aqui, nós africanos, somos irmãos com vocês e tal, mas eu espero que um dia Deus dê a oportunidade de a gente estar junto. Olha aí. Profecia já. E eu falando sem me aperceber que eu estava falando desse jeito. E você para ver que eu esqueci, eu falei aquilo e esqueci. Ele levou aquele vídeo, na época era, sabe, videocassete? Videocassete. Levou aquele vídeo para o Brasil, não falou nada. E depois, passado um tempo, ele conseguiu a bolsa para mim, a gente veio para Glória a cá, Deus. Olha e pra tá aquela coisa toda, eu larguei o trabalho e tal, não sei o que. A gente veio para cá. Quando a gente chegou aqui, eu me lembro 2 anos depois do seminário, ele me levou, ele estava cá, ele disse assim, Flávio, eu preciso levar você para Minas. Minas Gerais. Minas Gerais. Quando você veio, o senhor ficou aonde? São Paulo? Vargem Grande. Vargem Grande, em São Paulo, depois de Cotia, né? 10 sim. quilômetros depois de Cotia. Viemos diretamente para Vargem Direto Grande. para baixo. Até hoje a gente está lá, 20 anos na Vargem Grande, né? E aí ele me levou para Minas. Quando ele chegou em Minas Gerais, eu fui pregar lá. Na sexta, sábado e domingo, fomos pregar lá. Eu hospedei na casa dele. Aí ele, num domingo lá, reuniu todo mundo e tal. Puxou Aí o ele videocassete. puxou o vídeo, você tá de brincadeira. Só é você profetizou Você sem saber que Meu você tá aí. Deus. E agora? Glória a Deus por isso. Nossa, mas foi impactante, né? Como Tem é o nome dele? coisas, Como é o nome né? do rapaz? Ele é Ronivaldo. Manda um tá? abraço E pro Ronivaldo Vilmar, aqui, ó. tá? Ô Vilmar, Ronivaldo, galera, Deus abençoe vocês, por vocês terem história na minha vida, Maravilha. por vocês terem escrito essa história na minha vida, para eu fazer parte de vocês, e Deus abençoe, tá? Eu sou fruto desse momento, tá? Olha Glória a Que Deus abençoe maravilha. vocês, tá? E antes do senhor responder, Isso. qual é o choque de cultura, né? Que o senhor morava num local Isso. que tem uma cultura de um jeito e Isso. veio para o Brasil que tem uma cultura diferente. Esse tempo que você ficou ainda lá na África, qual foi a sua primeira experiência com Cristo? Eu não sei, de verdade, isso aí é algo que eu sou leigo. Sim. Em Moçambique, qual é a religião predominante em Moçambique? Qual é a cultura deles? E como que você conheceu a Cristo? Isso. Moçambique, ele tem ala catolicista, né? Uhum. Catolicismo, Sim. isso também como aqui, né? Mas catolicismo porque nós somos colonizados pelos portugueses. Então, nós Então, temos essa é a religião oficial. Isso, é a religião oficial. Geralmente costuma-se dizer, entre aspas, a maior. A maior. Hoje já não, hoje está entre elas ali, né? Uhum. Mas na época o catolicismo era maior, aí depois vinha as igrejas pentecostais nossas, né? No mínimo, e vem a igreja em ascensão, a igreja muçulmana, Uhum. tá? O islamismo. O Islã. Está em ascensão. Tá em Não é o ascensão. islamismo, vou dizer assim, aquele... Extremista. Extremista, Uhum. exatamente essa expressão. Não é o islamismo extremista. Por quê? Nós estamos numa região da África Austral, que nós chamamos, Uhum. o islamismo não bate muito lá. Aquele mais agressivo está entre Nigéria, são alguns países da África, Uhum. né? Nigéria, algumas partes mais do norte da África e mais para o outro lado da África. Moçambique é sul da África? Sim, Sul sim, da é a região África. sul da África, Uhum. tá? E o mar que a gente é do Oceano Índico. Do Índico. Tá, então o Brasil está do outro lado. Então nós estamos Pacífico. do outro lado, bem lá no final, antes da África do Sul. A África do Sul está no final, depois está Moçambique. Entendi. Tá? Então nós temos o islamismo. Tá? Então são as culturas que tem lá. Aí como é que veio o evangelho na minha família? A minha avó, a mãe da minha mãe, ela era crente de uma igreja, tá? Assembleia de Deus lá em Moçambique. E era uma mulher crente, uma mulher de muita oração. Essa mulher de oração. Uhum. Mas ela casou com o meu avô, que era um islâmico.
Olha. Ele foi para Moçambique, aquela história de vai fazer negócio, ficou lá, a família ficou lá, Sim. né? Ele ficou lá. Casou com esse camarada, né? O Islã. Islâmico mesmo, de raça islâmica, meio branquelo e tal, aquela coisa toda muçulmana mesmo. Casou com minha avó e nasceu a minha mãe. A minha mãe também era praticamente islâmica, seguir a situação dos pais, né? Sim. Mas a minha avó sempre aquela crente que sempre esteve no seu cantinho, né? Orando em silêncio e tal, aquela situação toda. Fazendo dela, né? Fazendo dela, né? E minha mãe nunca foi assim de Deus, assim, na questão do evangelho. Até que quando eu nasci, foi a situação do meu pai que ia ser padre. Meu pai estava estudando na escola de seminário de padres, ia ser padre. Já ia ser padre. Tem essas questões de estudar lá, muitas escolas, eles estudam nas questões de igrejas católicas, Sim. igreja de padre, você aproveita para estudar, porque lá é bom. Sim. Entendeu, né? É uma oportunidade, é uma querendo ou não. oportunidade, sim. Aí meu pai conheceu minha mãe, e aí eles se juntaram e tal, aquela coisa toda. Aí depois nasci eu, aí no início meu pai me rejeitou, o meu documento até vinha Flávio das Dores, minha mãe deu Flávio das Dores porque meu pai rejeitou, então não levei o nome do meu pai. Entendeu, né? Minha mãe nem entendeu o motivo, mas hoje, mais à frente, depois ela entendeu, tinha algo espiritual no meio. Mas tudo bem, deu o nome de Flávio das Dores, meu pai rejeitando aquela situação toda. 2 anos, 3 anos depois, meu pai volta, eles se juntam de novo, aquela situação. Mas eu fui uma pessoa muito doente, né? E quando era criança, fui muito doente. Chegou um período que eu quase fui dado como morto. Caraca. Fui dado como morto. Por que, pastor? Era doença de... Olha, doenças que ninguém consegue explicar, porque na África a gente tem um monte de doenças e a gente foi consagrado. Eu fui consagrado de criança, quando eu nasci com 1 ano, minha mãe disse que eu fui consagrado com o escudo. O escudo é a moeda portuguesa, na época era o escudo. Diz que até me consagraram, e lá consagram os filhos aos demônios. Aquela coisa de, às vezes, criança nasce, a gente apresenta a igreja, né? Outras igrejas é batismo. É feita a mesma coisa, mas em outras culturas. Exatamente. Entendi. Então você vai lá chamam curandeiro, feiticeiros, então você vai lá, apresenta seu filho. Sim. Né? Então eu fui feito isso também lá, né? Provavelmente ia ser conexão dessas questões tradicionais, porque não se conseguiu descobrir o que eu realmente tinha. Mas alguma coisa o senhor tinha. Isso, eu estava doente, fiquei muito mal mesmo. Chegou de minha mãe, toda hora era médicos para cá, e correria, sabe, um monte de situações. Até que chegou uma vez que minha mãe disse que eu fui dado como morto. Sim. Meu Deus, como morto. A minha avó, minha turma lá, a turma da família, não, mas ele está morto. Minha mãe disse assim, meu filho não está morto. Não, mas está morto. Meu filho não está morto. O que a minha mãe faz no distrito onde ela estava? Ela diz que me pegou, colocou no colo, levou um pano, lá em Moçambique chamam capulana. É um pano, né? Um pano como lençol, né? Que, assim, isso aqui é um tecido capulana. Sim. Tá? É um tecido que nós chamamos de capulana. São assim de flores, desenhos, acho que faz essa roupa de lá, né? Isso é uma roupa de lá. Eu acho, inclusive, muito bonita essa roupa. Sou doido pra ter umas. É a roupa pra ti. É a roupa pra ti. Aí ela tapou, ela disse que pegou no colo e me tapou. Porque se ela dissesse para o pessoal do ônibus que o menino está morto, não deixariam entrar no ônibus. Não deixava. Não vai andar com o pessoal morto naquela situação. Mas na cabeça deles, esse cara não está morto. Estava dormindo, alguma coisa. Esse menino não está morto. Não é possível, não está morto. Ela chorando, diz que entrou no ônibus. A correria dela foi até para encontrar a mãe, minha avó. Meu Deus. Você tá vendo? Então, a situação da minha avó. Então, aquela confusão no hospital, esse camarada até amanhã tá morto, meu pai desespero, camarada, vamos, amanhã é funeral, amanhã não sei o que, aquela confusão toda. Então, diz que vem minha avó, entrou na confusão lá também, oração, a oração dela sempre foi, eu quero ver sua glória se manifestar na vida do meu neto. É oração, quero ver a glória, quero ver a glória, quero ver a glória. Aí diz que quando era para passar a noite para dia seguinte, dado como morto pela situação, né, de morto, é quando ela diz que eu acordei, sentei na cadeira, lá na cama, aliás, e me comida. Aí minha mãe, olha, assustou com a situação, ela dobrou o joelho e aceitou Jesus a partir daquele momento. Glória a Deus. Glória. Foi daí que começou o evangelho na nossa casa. Glória a Deus. Entendeu, né? Meu pai que teve dificuldade de aceitar. Sim. Meu pai teve dificuldade. Para meu pai aceitar cultura, foi pesado. Foi pesado para meu pai aceitar. Meu pai ainda bebia, aquela coisa toda. Inclusive, minha mãe, quando eu tive uma irmã que faleceu por causa da teimosia do meu pai. Entendeu? Não queria aceitar Jesus e tal. Minha irmã ficou doente. E Jesus chamando ele não queria. Minha mãe disse assim, olha, isso aqui é motivo de oração, vamos orar. Minha mãe, meu pai, não. Meu pai levou a criança para o hospital, a minha irmã para o hospital. Quando chegou lá para dar a injeção, por causa da situação que ela estava, deu a injeção errada. Meu Deus. E a criança convulsionou e... Aí é que meu pai percebeu e aceitou a Jesus nesse período. Aí eu comecei na escola dominical, né?
comecei a crescer na escola dominical, eu me lembro já de pequenininho, já estava na escola dominical, fui crescendo, conhecendo Jesus, tocava na igreja, aquela coisa toda. Até Começou a que tocar quantos anos? eu comecei a tocar com 10. 10? Primeiro eu comecei a tocar bateria. Bateria. Primeiro eu tocava bateria e tocava gaita. Primeiro instrumento meu Nossa, foi gaita eu acho muito lindo, Foi gaita. o primeiro instrumento que meu pai deu Meu para mim, Deus. foi uma gaita. Aí depois eu comecei a tocar bateria. Aí depois o meu pai tinha uma banda chamada Arautos. Arautos. Era a Bonito banda o dele. nome. Ele era guitarrista da banda que ele formou. Sim. Então todo mundo, eu que era um menininho na época, então eu tocava com eles, né? Eu só comecei a tocar o violão porque ele pediu, né? Tinha Então, bateria, essa tinha parte tudo. musical também veio por causa da E família. da família. Que Então eu bênção. comecei a tocar com eles lá. Aí eu tocava na escola dominical, aquela coisa toda. Aí fui entrar quando eu já estava na escola, a nossa escola tinha uma banda, Amado. Essa banda, eu comecei a ensaiar com eles, ensaiamos um bom tempo. Quando foi o dia da apresentação, eu tive vergonha. Hoje vocês estão me vendo falar, vocês pensam assim, Tranquilo, né? esse cara sempre foi o cara que fala, mas eu não era assim, eu era Você muito era tímido. tímido, Mais pastor? tímido do quadrado mesmo. Sabe aquele que dizem que as pessoas chamam de animal? Quer dizer, Meu eu tinha Deus. problema para falar. Eu não falava. Meu Tem Deus. eu um ditado que fala que eles... parece que mora no meio do mato. Isso, é exatamente isso. Faz Matuto, menino do mato, né? E eu era muito medroso, muito tímido, muito fechadinho e tal. Aí eu comecei a tocar com aquela banda, como um baixista da banda. E a banda tinha que fazer a apresentação. O dia que era para fazer a apresentação, meu amigo, eu olhei assim no palco, vi muita gente. Se esconde. Eu não vou tocar, não. Começou a vir a dor de Vergonha. barriga. Veio dor de barriga, veio medo. E foi nesse período que os caras disseram assim, não, você vai tocar assim. Aí o que eles fizeram? Me deram droga para eu poder Meu ter Deus. coragem. Me deram Aí. comprimidos lá, LCDs e aquelas sim. coisas, tá? Aí começou o período da droga. Então, para Sim. mim, eu enfrentava as pessoas com a droga. A partir daquele momento, meu amigo... Aí o senhor desandou a partir desandei, deste a momento, partir daquele pastor? momento. A minha banda era uma banda que tocava muito música reggae também. Reggae. Então, para Sim. nós, nosso Deus começou a ser o Bob Marley. Bob O Bob Marley. Marley. Você vê só pra gente, para começar o espetáculo, a gente chegava lá, fazia uma oração. Não era oração para Deus, mas era oração Sim. para Bob Marley. Bob Marley. Aí batia, aí começávamos a fazer a oração. Pai nosso que estás na Jamaica, santificado Nossa. seja o fumo. Meu Deus. Perdoa-nos por fumar pouco. Essa eu não conhecia, Essa eu não pastor. conhecia. Essa Completa pra mim é pra nova. Rapaz, pastor. Então orava pra Bob Marley. E orava mesmo, sabe? A nossa Meu oração Deus. era para o Jah, nós chamávamos Jah, de Jah, né? A gente fazia oração para Bob Marley, tá? Aquela coisa. Aí depois aí começava a música, A né? música. Era reggae e tal, começava. Nossa. E era assim. Inclusive, Entendeu, né? eu tenho um artista que eu escutava muito na minha adolescência, chama-se Edson Gomes, você conhece? Não, daqui? Edson De Gomes reggae daqui, também, né? é reggae, e é lá da Bahia. Ah, Aí as maioria das músicas ele fala já, É Jah, aí Jah, fala é da Deus. Babilônia, fala um monte de isso coisa. mesmo. É muito Era legal. o Deus. Para nós, o Bob Marley como profeta, então, É. era o Jah, né? Então, damos nessa Nossa, coisa. meu Deus. E Essa é nós nova fomos pra mim. muito a maconha como meio de ritual. Sim. Né? Então, as drogas e tudo aquilo se tornou como ritual. Mas como eu sendo crente, aí eu desandei. Sabe? Sim. Então, às vezes, os jovens estavam na praça fazendo evangelismo, eu ia lá com violão, sabe? Eu tocava reggae, tocava também blues e não sei o quê, cantava músicas mundanas e tal. Sim. Comecei a tornar-me como se fosse um perseguidor da igreja, né? Perseguidor mesmo, Sim. que eu estava desandando até pessoas da igreja. Mas eu estava naquele grupo. Uhum. E aí começou maconha pra cá e tal, na cidade onde a gente estava, a gente aprontou muito. A gente aprontou muito, né, na cidade. Eu me lembro de uma vez que eu fumei tanto que a escola, havia uma escola que dava aula à noite, a gente foi pra escola para bagunçar. Sim. Quando a gente chegou naquela escola para bagunçar, o diretor ligou para a polícia sem falar pra gente. Disse, Nossa. tem uns alunos, tem uns rapazes, vândalos aí. uns vândalos aqui. Meu Deus. Aí veio a polícia, cercou a escola, pegou a gente e fomos presos. Meu Deus. E Isso quanta quantos gente? anos? Isso eu tinha pastor? já 16 anos já. 16 anos. Lá desculpa interromper. Não, tranquilo. Lá a maioridade penal é com 16, 18. Lá não tem essa conversa Não fiada. tem, não, né? Não tem essa conversa fiada. Fez, pagou. Você fez bobagem, você se ferra, né? Só que você responde mais quando você realmente diz, só que lá não tem isso. Mas quando a criança apontou 10, 12 anos, o cara vai preso. Não Vai tem isso preso. de reeducação. O cara vai cumprir, não Vai tem... cumprir. né? É pesado, né, nessa situação. Mas como nós éramos por causa de droga, Sim. então os caras, porque a gente estava fazendo vandalismo, então levaram a gente para dentro da prisão. Quando eu cheguei dentro da prisão, lá tem chefe de disciplina. Quando você entra, você leva tapa, né? Meu Os caras dão uma Deus. porrada mesmo. Manda você ficar nu, querem saber se você traz alguma coisa no corpo. Sim. Meu Deus. Tudo líderes. E tem líder de religião também. Tinha tudo. Cara, de tudo. Quando eu entrei na prisão, a prisão, ele tem um salão.
Sabe aquelas salas, né? Como a gente era de bagunça, então não estávamos em celas assim, Sim, fomos sim. colocados num salão com um monte de gente. Um monte de... E como éramos novos, perto do banheiro ainda, Meu vestido Deus. e tudo, no chão. Meu Aí Deus. a gente tá lá, aquela criançada, né? Aqueles jovens todos arrependidos lá, com aquela coisa toda, com a droga na cabeça, aquela confusão toda. Aí, quando chegou assim, alta hora da noite, aí levantou o líder da religião. Ele bateu a palma, disse assim, ei, todo mundo, agora é hora da religião, hora da oração. Naquela hora que ele falou hora da oração, eu disse, nossa, glória a Deus, agora eu vou me arrepender. Sabe quando a gente está na aflição? Sim, sim. Ele se arrepende, né? Eu disse, nossa, agora eu vou me arrepender. Poxa vida, estou no lugar certo, agora eu vou orar, agora eu vou ter Deus e tal. Nossa, que bênção. Aí o homem, quando foi levantar lá, Orou. ele botou a mão no bolso, ele tirou um terço. Um terço, eu ia falar isso. Fazer Começou a reza, né? começou a fazer a reza, ao mesmo tempo ele falava umas palavras de árabe, de muçulmano, de não sei o Meu quê. Deus. Havia uma bagunça, uma mistura. Mistureba. E eu lá no canto, vendo aquilo, e eu na minha mente, como eu vi religião, eu disse, é um momento para me arrepender. Na hora que falou aquilo, foi a pior parte da minha vida. O Espírito Santo vem para mim e diz assim, Flávio, levanta porque você conhece a verdade. Eu olhei assim, Deus, eu não vou falar para essa galera. Primeiro, eu sou baixinho. Segundo, eu sou mais novo. No meio desse cara todo grandão aqui, Vou você apanhar. imagina eu dizer aqui, eu vou apanhar, eu vou morrer nesse lugar. Mas o Espírito, você vai falar. Insistia. Você tem que falar. Você tem que falar. Eu disse, por favor, Deus, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Então eu fiz um pacto que até me deu paz. Eu disse, Deus, se você me tirar da cadeia, Eu falo lá fora. eu falo do teu poder lá fora. Eu vou falar. Mas o Senhor me tira desse lugar. Aí eu senti calma. Eu disse, meu Deus, acho que agora o Senhor me vai. deu paz. É. Aquilo passou 2 dias depois, a família veio, resolveu, bagunça. Foram entender que a gente estava drogado só, Sim. então não tiraram a gente. Bagunçando. Vamos lá, Flávio, fala de evangelho. Não falei de evangelho nenhum. Eu continuei no meu Meu mundo, Deus. bagunçando, bebendo e tal, aquela situação Isso só com para... 16 anos. Isso já com 16 16 anos. E naquela confusão toda, minha mãe, ela sempre orava. A oração da minha mãe era, Deus, eu quero te pedir uma coisa. Não quero esse menino para mim, mas eu também não quero esse cara pro diabo. Leva ele para ti. Essa foi Meu a oração Deus. dela. Não Forte. quero ele pro diabo, não quero para mim. Porque se for para mim, o Senhor vai dizer que eu tô com orgulho, Sim. que eu quero filho para mim. Tá bom, então não me dá. Leva ele para ti. Mas também eu não quero ele na mão do diabo. Oração Eu de quero. Ana. A oração de Ana. A oração de Ana. Foi a oração que ela fez. E ela falou para mim anos depois. Meu Deus. Então ela foi fazendo aquela oração. Meu amigo, foi coisa pesada para minha vida. Por quê? Eu voltava das discotecas de madrugada, entrava no quarto, minha mãe estava lá ao lado da Tava minha cama orando. Orando. e pondo mão na minha cabeça. Quando Meu uma mãe ou uma mulher se posiciona em oração pelo marido ou pelo filho, pastor, Mas- nesse propósito, Exatamente. esse propósito. E aquilo que eu sempre falo, cara, o forte da minha vida é a visão. Eu sempre falo da visão por causa disso. Sim, Porque quando ela vai orar, ela não está olhando um cara qualquer, ela está Não. orando, olhando para mim como uma visão, dizendo assim, eu estou Exato. orando para o homem de Deus, assim, 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 assim. exato. Essa foi a oração dela. Ela Esse já cara, profetizava. entendeu? Então ela ora assim. Então quando você tem visão, você não desiste enquanto aquela visão não se concluir. Exato. Você tá entendendo? Então ela foi orando. Só que aquilo me incomodava. Você vem de madrugada cansado, discoteca, não sei o que, Querendo e tá dormir. incomodando, quer dormir. Eu fui deixando por ser mãe, mas chegou um momento que começou a me incomodar. Eu trancava a porta do quarto. Ela não desistiu. Eu Orava orava do lado fora de do fora da quarto. porta. Meu Deus. Sabe? Tem uma situação que a gente tem que deixar para as mães. Sim. Deixar não só para mães, para as mulheres, para os homens. Cara, você tem situação da sua família, cara, tem que ter um projeto de oração. Sim. Não desista, mas aquela oração tem que ser oração de voto, de pacto. Exato. E quando é que aquela oração começou a valer a pena e ela colheu os frutos daquela oração? Meu, eu tranco a porta do quarto, ela ora do lado de fora. Ora, aquilo me incomoda. Parece que eu tava dentro do quarto, orando. Aí, amado, eu viajei para outra cidade, fui morar com minha tia, tá? Fui morando com minha tia. Minha tia bebia muito, mas bebia. E ela tinha um aniversário dela dia 25 de dezembro, né? Isso eu já estava já com 18 anos, não, para 19 já, para 19. Aí ela chega naquela festa, eu bebi, mas eu tinha muitos amigos. Uhum. Sabe que é amigos de bebida, de droga, é o que mais a gente tem. Mais tem, é. Ela chega lá pra mim, ela me fez eu beber, mas, cara, mas eu bebi tanto, Meu Deus. tanto, que quando eram 3 horas da madrugada, eu por bebedeira, não por consciência, eu saí 3 horas da madrugada, saí da casa, deixei os amigos todos, ninguém viu como eu saí, eu tava tonto por causa da bebida, Sim. eu saí e fui pra rua. Quando eu fui pra rua, eu fui pra uma igreja.
Da forma que estava. Da forma que eu estava. Embriagado. Bêbado, mas Meu embriagado. Deus. Eu cheguei e encontrei um guarda fora da igreja, sentado lá. Eu falei para ele, você pode me dar um lugar para dormir? Olha só. Meu Deus. Meu Você me dá um Deus. lugar para eu dormir? Porque aquela hora da madrugada o cara fez o quê? Tá bom, deu um lugar para eu dormir. Eu fui dormir. No banco da igreja. Dentro da Último igreja, banco no da banco. igreja. Isso na madrugada. Aí de manhã começa o culto. O culto começa às 9 horas, eu tô dormindo no banco da Dormindo. igreja. Meu Os Deus. caras começam a pregação. O culto rodou. Rodou o culto. Eu não acordei. A bebida não me deixou acordar. Não entendi o que aconteceu. O pregador pregou. Ele disse assim, eu só saio daqui quando era já quase 13 para 14 horas. Ele disse assim, tem alguém aqui que tem que se reconciliar com Deus. Meu Eu Deus. só saio quando essa pessoa vier. E quem vai me acordar? No banco. Rapaz, quando eu acordei, eu levanto assim. Na hora, eu percebi que eu estava dentro da igreja. Não sei como parei lá, sabe? Porque quem falou que eu cheguei àquele horário foi o guarda. Meu Deus. Eu não me lembro como parei lá. É, porque Quem quando a me pessoa levou, bebe, né? Não faz noção. Fora É. de si, Quando eu né? despertei, que eu entendi que eu estava dentro da igreja lotada, vergonha, sabe? Aquela vergonha. Na hora, a bebida sumiu. Mas O sumiu, efeito. Uhum. o efeito, eu acho que sumiu por causa do Constrangimento, choque, né? constrangimento. E ele, quem quer se reconciliar? Quando eu passei pelo corredor da igreja, indo pra frente. Cara, eu Meu fui Deus. chorando. Mas chorando. Aí eu fui pro corredor, cheguei lá e eu aceito a Jesus. Ele disse, era você. Era você. Era você. Glória a Deus. Deus me disse que era alguém, afinal era você. Meu Deus. Aí ele me mandou eu dobrar o joelho, eu dobrei o joelho e ele disse assim, agora o que você quer falar para Deus? Eu disse assim, eu quero gastar minhas energias para o Senhor. Meu Deus, glória a Deus. Vou ser terrível. sincero para vocês, eu falei isso aí, eu quase Pastor, me arrependi. Porque Deus não me largou mais. Eu ia perguntar a respeito disso. Quando você se lança aos pés do Senhor, você fala, eu quero dedicar minha vida toda ao Senhor. Eu falei isso. É uma eu vou gastar responsabilidade. minhas energias para ti. Olha, te confesso, chegou um momento que eu disse, eu me ferrei. Porque Deus não me largou mais. Camarada, a partir dali foi Glória a Deus por foi isso. guerra. Foi guerra, porque aí eu voltei para o Senhor, aí eu comecei a querer aquela sede de querer ganhar almas para o Sim. Senhor e tal. Eu ia nos prédios, sabe? Eu pegava folhetos, sabe? Sim. Folhetos de salvação, chegava nos prédios, colocava os folhetos debaixo da porta das casas das portas. pessoas, tocava a campainha e saía correndo, Meu sabe? Deus. Então, aquela sede, sabe? Ia De nos fazer, hospitais né? com os amigos para ir orar Meu por Deus. pessoas. A gente nem Benção. sabia quem era, a gente só não viemos aqui só para orar. E aquilo começou a ficar forte em mim, né? Casado depois, aí eu me casei, aí eu viajei para uma cidade, né? Cheguei naquela cidade e tal. Aí o meu pastor disse assim, cara, você tem que sair dessa cidade para outra, porque lá tem aquela Eu regra. ia perguntar agora, pastor, a respeito disso. Fala a respeito desse desafio pra gente, pastor. Aí os caras, o meu pastor sempre dizia assim, você casou? Sai daqui. Sai do colo de mamãe, sai do colo de papai, sai da dependência dos amigos e todo o teu costume lá. Você vai ter que ir para um lugar para desafio, sabe? Meu Você Deus. era recém-casado? Uhum. Você vai crescer melhor quando estiver longe, para que não haja interferência. Dos Exato. pais. Aí eu pego a bagagem e tá, vou embora com minha esposa e tá, aquela confusão toda. Qual era a situação? Tenho um mês para conseguir emprego e casa. Meu Deus. Um mês, irmão. Um mês. Um mês. Se dentro de Meu um mês Deus. Deus não fizer isso para mim, eu volto. Meu Deus. Botou Aí, essa condição. Nessa condição. Lá vou eu Uhum. com mochila, calça, camisa, coisinhas de nada na mochila, escova de dente, coisinhas básicas e tal. Mochila, pega ônibus, 3 dias. Chega na cidade, uma cidade chamada Cabo Delgado, né? Que é lá. Aí eu chego lá, desço da rodoviária, vou à procura de igreja. Qualquer igreja que eu encontrar, a primeira igreja. Uhum. Encontrei o pastor lá e disse, olha, cara, eu vim para aqui, eu tenho uma missão, Deus me deu uma missão, eu tenho um mês, tenho que conseguir emprego e coisa, Uma e casa. moradia. Moradia. Mas não tem ninguém, não sei de nada, Não sei o que. conhece ninguém. Não tem aparentes importantes, não tem um Aí amigo eu- aqui. Não conheço ninguém, Não sei nada. nem qual a rua que Aí eu tô. olha, você é muito atrevido, você é muito ousado. Aí quando ele colocou eu para ficar dentro da igreja, né? Olha aí. Aí fiquei dentro da igreja, aquela coisa toda. Cara, em um mês eu consegui um emprego. Em um mês. Eu entrei numa lista de coisa, como é que é? Concurso, né? Numa Concurso. empresa. Essa empresa holandesa, né? Uma empresa holandesa onde eu estava trabalhando. Eles me colocaram lá para fazer a prova. Tinham 65 pessoas. Uhum. E na lista estava eu lá, o penúltimo, né? Meu Deus. Meu Aí Deus. ceifaram a média de 60, ficaram uns 6 lá, um pouco lá. Tava eu lá, o Você. último na lista. Entre os Até 6. que o cara, quando for fazer entrevista para mim, na última entrevista, ele diz assim, faz entrevista de cálculos e um monte de coisa, depois ele disse assim, você saiu da capital, um lugar bom, ficou tudo bom,
Você tá maluco para vir numa cidade como essa? Uhum. Porque uma cidade como essa, com dificuldade, ele disse assim, o que você veio fazer aqui, cara? Fala para nós mesmo. Eu disse assim, eu vim aqui por causa de Deus. Nossa. Meu E uma Deus. entrevista de emprego, irmão. De emprego. Mas isso eu falei, porque eu acho que eu não sei se eu estava que nervoso incrível. ou era o espírito controlando. E Uhum. realmente era o espírito controlando. Meu Eu vim Deus. por causa de Deus. Mas na minha mente eu não vim por causa de Deus. Eu pensava assim, Uhum. mas realmente era por causa de Deus. Aí ele disse assim, você veio por causa de Deus. Mas ele riu na minha cara. Mas riu e tal, achou loucura. Aí quando ele disse assim, cara, uma coisa que eu achei você muito interessante é que você é ousado. Primeiro você é Meu ousado, Deus. segundo você é maluco. Né? Porque na cabeça dos caras, um camarada que faz isso é maluco. E realmente, eu fiz um desafio de maluco. Não se faz um desafio desse. Né? Eu fiz um desafio de maluco. Verdade. Porque eu aprendi o segredo que a fé é loucura. A fé é loucura. Se você não tem loucura, você não vive fé. Meu Deus, é pior que é verdade. É, fé é loucura. Meu Deus. Fé é você mergulhar de cabeça e dizer, cara, eu só sei que a fé está no segredo seguinte, da origem ao destino, tá? Não é o processo de origem para o destino que importa. Não é se eu vou lutar daqui até chegar ali e vencer aquela batalha. Não é isso. O que importa é, daqui para aqui, é quem vai comigo. Meu Deus. Forte. Isso aqui é toda a fé. diferença. Isso é forte. O que faz diferença é quem vai comigo. Tá? Se você tiver convicção de quem vai contigo, o negócio está feito. Meu Deus. Cada lugar que você for parar, cada passo que você for dar, para você é um passo de vitória. Tem cada passo, porque não importa, a questão é que quem está comigo é que vai me levar. Foi isso que me fez eu mergulhar de cabeça nessa situação toda, né? Aí a gente mergulhou nessa guerra, mergulhou, ali o pastor disse, tá bom, vai, fica aqui, a empresa me chama, aí eu comecei a trabalhar naquela empresa, aquela situação toda, aí o trabalho qual era? Justamente o trabalho que eu entendi que era o projeto missionário de Deus, Missionário. de viajar. Meu Deus. Era viajar para bem para os fundos, para os lugares, para fazer estatística, levantar para o pessoal pobre com necessidade. E dentro dessas missões teve alguma história que marcou o senhor? Uma delas foi essa. Foi Eu essa. viajei para uma cidade. Fundo, pensa aquela cidade do fundão. Último, sabe? Aquelas últimas cidades. As últimas cidades. Eu viajei lá para aquela cidade e encontrei uma família muito pobre. Uma pobre, necessitada mesmo. Eu trazia no carro, eu e um outro cara que era muçulmano, né? Esse cara era muçulmano, estávamos juntos, estacionamos o carro e tal. Vamos lá fazer o trabalho lá, trabalho de fazer levantamento, perguntas, entrevistas e tal. Tipo o IBGE do Brasil. E é nesse sentido mesmo. Só que era uma ONG já conectada com a Europa. A gente Entendi. fazia esses levantamentos, fazíamos o projeto, mandava para a Europa mandava os fundos e a gente apoiava as famílias. Era esse entendi. projeto lá. Esse era o projeto. Entendeu, né? Aí eu cheguei na casa e tal, bati palma e tal, eles me atendeu, fui lá, sentei a casa pobre, sentei numa mangueira, tronco de mangueira cortada, né? Era sala. Ela sabe. De mangueira, e a parte da casa feita de paia, sabe? Aquelas paias e tal. Igual paus. índio, igual casa de índio. Isso. É exatamente assim. A casa deles ali era lugar para dormir e guardar as coisas deles. Meu Então, Deus. sala era ali fora. Com Meu a mangueira, Deus. troncos de mangueira sentamos. Aí ele disse assim, tá bom, como você chegou a esse horário aqui, é hora de comida, não é hora de... Primeiro lá é a regra de jogo, Sim. né? O horário que você chega é o horário que primeiro te recebe como anfitrião, né? São anfitriões, então eles te recebem. Então eles te dão comida, te dão aquilo. Aí a mulher trouxe a comida para mim, ela trouxe numa peneira. Né? Peneira? Uma peneira, sabe? Uma peneira bem pequena, parecia ter um prato essa peneira, né? Aham. Ela trouxe a comida para mim. Quando eu olhei para a peneira, cara, tinha lá umas larvas desse tamanho. Nossa. Tinha umas larvas lá torradas, né? Tinham passado pelo fogo. Tipo aquelas larvas de madeira. coco, Mas grandona. grandona. Meu Deus. Um monte lá. Aí ele apresentou para mim e tal, eu peguei. Como eu nunca tinha comido naquele período aquilo, eu peguei aquilo, nossa. Mas a larva é a larva crua? Não, tava meio passada na chapa quente, sabe? Nossa. Meu amigo, meu pai do céu. Eu peguei, Senhor, obrigado e tal, porque eu não podia fazer coisa feia. E o senhor já tinha comido essa larva? Não, nunca. Não. Meu Deus. E como ele fez aquilo de... Bom grado, né? Bom grado, eu não De podia bom coração. desagradar. Sim. Então eu peguei e agradeci a Deus, ele me viu eu orando para agradecer. Sim. Coisa que ele nunca viu. Nunca tinha Aí fui visto. comendo, meu Deus do céu. O primeiro entra na boca, estoura na boca, sai. Meu Deus. Meu Deus. sai Acho que o lá, pior é o primeiro. É o primeiro. Será o segundo, o terceiro, o resto? Já tava ótimo. Já? Terceiro, quarto, já tava no sabor de camarão seco, Glória sabe? a Deus. Tava ótimo, comi. Só que eu cometi um erro, porque quando eu comi, eu fui comendo e conversando. Sim. Estamos falando. Distraído, né? Só que eu sem perceber, eu comi tudo, porque eu pensei que aquilo era para mim. O meu colega estava no carro porque ele ficou engolindo saliva lá de nojo. Meu Então ele não Deus. foi.
ficou comendo no carro lá. Deixou a bronca pro senhor. Eu lá fugiu. comendo. Só quando eu acabei, eu vi os meninos que estavam dentro da casinha, olharam, viram que eu tinha comido. Gente, era para todos, não era só para mim. Não era só pra Meu ti. Deus. Você entendeu? E eu tinha comido toda a comida deles, né? Aí depois a mulher trouxe água para mim numa cabaça, chamam cabaça, estilo casca de coco, cortada, metade. Água turva, sabe aquela água barrenta? Barenta. Meu Nossa, Deus. Eu peguei água. Senhor, se beber alguma coisa mortífera, Mortífera, para Meu Deus. É verdade. Botou a fé em ação. Aí eu deu uma engolida e deu um arroto. Quando eu arrotei. E quando você arrota, é sinal que você gostou. A comida tá boa. Então tem que arrotar, né? Então aquela coisa toda. Então agora fala o que você vai fazer. Em vez de eu falar do projeto, da empresa, não, então, bom, Deus. Falou de Cristo. Sabe? Comecei a falar de Deus e tal. Glória a Deus. Aí, sábado depois, o seguinte, foi lá o pastor comigo lá e tal. A igreja montou na região. Meu Numa Deus. coisa tão Bênção. simples. Uma coisa Sim, uma simples, né? visita, né? Numa visita tão simples. Então, são coisas que Deus usou isso quando eu estava dentro daquela empresa. Você entendeu? Meu Deus. Então você já começou a exercer, mesmo Sim. trabalhando, você já estava exercendo o seu Olha, ofício ali. de verdade, o trabalho que eu estava era um trabalho que eu só percebi anos depois que era um trabalho do próprio Deus, era um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Porque né? como eu ia fazer visitas em cada distrito, cada estado, eu conheço praticamente todos os estados de Sim. Moçambique. Sim. Então eu viajava muito de carro. Acabou conhecendo Eu já tudo. tava- Todo lugar que eu ia trabalhando encontrava uma nesse igreja, todo lugar que eu ia uma igreja, e evangelismo, e não sei o quê. Então aquilo começou a acender o que estava em mim. Porque quando eu era menininho, tinha uns 10, 11 anos, os meus amigos sempre me chamavam de padre. De padre. Entendeu, né? Eles sempre chamavam de padre. Eu sei, esse cara parece padre. Esse cara parece padre. Porque eu tinha alguma coisa Sim, que diferente, chamava diferente. Mas, na verdade, não é que eu chamava diferente. Não era diferente, que o diabo também não me queria. Meu Deus. Porque tudo que os caras faziam, eu fazia, mas eu reclamava. Pra mim não era certo. Fazia, mas não era certo. Então achavam-me sempre meio esquisito. Então chamavam de padre. E aquilo foi queimando em mim. Meu Deus. Entendeu, né? Foi queimando em Isso. mim. De Eu me alguma lembro que a forma. gente, naquele período de criança, coisa de criança, Sim. e na igreja católica, lá, tá acontecendo aquele culto, a gente ia lá caçar menina, É. sabe, bagunçar, e não sei o que, íamos na mesquita. A mesquita é a igreja dos muçulmanos, né? Você vai lá, eles quando entram lá para fazer a oração, eles colocam chinelos lá fora. Exato. A gente ia lá, vai fazer a oração, enquanto a gente não ia fazer a oração, a gente entrava lá dentro, quando a gente jogava os chinelos, baralhava os chinelos, os caras não encontravam os chinelos, tudo de bagunça, né? Então, Coisa aí de eu comecei- criança, né? coisa de criança. É. Mas eu fui perceber que havia alguma coisa forte em mim. É quando justamente esse missionário brasileiro chegou em Moçambique, é quando ele esquentou meu coração, porque na cidade onde eu estava, eu parecia um pastor. Mas eu era um jovem e que fiz a igreja crescer. Meu Deus. A igreja cresceu muito, a igreja cresceu. Não tinha instrumentos, a gente ganhou instrumentos de Portugal. A igreja cresceu. Fizemos marca na cidade. Né? Aí quando esse pastor fez eu ganhar a bolsa, aí, meu Deus do céu, eu disse, eu vou. Agora eu vou para Coração, o Brasil. Eu vou, eu vou e, noutra cultura. e não como sei o foi que é. justamente esse choque cultural? Olha, Que lá vocês têm um costume que é totalmente diferente. olha, quanto a essa questão do choque cultural, nós temos uma coisa igual. Qual? Nós fomos colonizados pelo mesmo povo. Sim. Então nós temos a cultura portuguesa Uhum. junto com a gente. Tudo que aqui tem em cultura brasileira de português, dos portugueses, nós também temos lá. Uhum. Então isso nos chocou muito nessa área. Uhum. A única coisa que pode ter chocado é algumas palavras. Tá? Entendi. Algumas palavras. Aqui banheiro, lá é casa de banho. Sim. Zona, aqui zona é uma coisa, lá zona é um outra. bairro. Sabe? Algumas palavras assim, a miúda, aqui não se usa miúda, usa-se menina. Sabe? Então, algumas palavras que deu alguns choques, inclusive até tive alguns problemas por causa de palavras. Por exemplo, aqui no Brasil, uma menina no seminário, ela era muito brincalhona, né? Sim. Amiga minha até hoje, né? Chama-se Pastor Salônica, Deus abençoe sua vida, tá? De Marília. Uhum. E aí eu falei pra ela assim, por causa de brincadeiras, eu cheguei pra ela e disse, irmã, nossa, você é muito tarada. Palavra Só que a tarada. Meu palavra... Entendeu? Sim. Tarada tarada. aqui tem uma ideia, e lá tarada é uma pessoa louca, uma pessoa animada. Você sim, cheia de meu pancada na Deus. cabeça. Eu disse, Exato. nossa, você é muito tarada. Eu falando rindo. Meu Deus, mas deu um choque. Eu nela. imagino. Ela ficou pálida. Nossa, você me chamou de tarada! Me respeita! Deu aquela confusão, você entendeu o que tá acontecendo e tal, mas o que eu falei? Você exato. entendeu, né? Então aquela coisa toda, depois ela... Aí eu fui, não, mas eu tava dizendo que você é uma pessoa animada, meio não sei
sei o quê. Não, mas aqui tarada, não sei o quê. Nossa, já me perdoa. Que choque. Então Meu são choques que a gente, né, pega, né? Ao longo do tempo vai se acostumando, né? Você entendeu? Por exemplo, um rapaz no seminário também, da África, também na mesma situação, só que esse de Angola. Esse de Angola. sim. Só para você ver o choque que a gente tem da língua. Uhum. O cara foi ao posto de saúde e ficou lá o dia inteiro lá. Tomou injeção e voltou. Quando a gente tá todo mundo no refeitório, ele chega ali. E aí, Pedro, onde você tava? Pô, eu tava lá no posto lá e... E aí, mas não atenderam? Me atenderam. Mas o que aconteceu lá? Não, me deram uma seringa no rabo. Meu Deus. Você entendeu? Sim, Não, sim. não seringa não. Pica-pica no rabo. Meu Deus. Desculpa a expressão. Que é se a você não tá assistindo, né? Seringa, injeção. Pica-pica para nós é dar injeção. Injeção. E nós assustamos crianças com essa palavra. Meu Sim. Deus. Se você aprontar, eu vou levar você para o hospital, você vai apanhar pica-pica. Sim. Você tá entendendo? Sim. Meu Então, Deus, isso lá é a expressão lá, entendeu? E agora, para o brasileiro aqui. Já um Nossa. choque, aí já começa aquela risada, né? Mas disso Aquela era. brincadeira, Calma imagina. aí, você tá falando palavrão, você entendeu, Sim. né? Então, são alguns choques culturais que a gente Sim. teve nesse sentido, né, de palavras. Mas aí, por exemplo, a Exato. questão de questão assim, cultural, em questão de ser, questão de personalidade, o Brasil não é muito diferente da gente. Não tem muito choque. Agora, existem choques no sentido assim, nós temos mais questão islâmica, nós temos outro tipo de situações como questões tradicionais, Uhum. né? Nas famílias, muita questão de maldição, Maldição. essas coisinhas todas. Não é muito forte como aqui. Por exemplo, você olha para o Brasil tem os terreiros. O Brasil tem as tribos, não sei o que africanas. Sim. Tem a mistura do catolicismo com um pouquinho de Candomblé. candomblés e não sei o que. E tudo dizem, isso aqui saiu da África. Mas tem muita coisa que tem aqui que não saiu da África. Exato. Uhum. Você entendeu, né? Sim. Tem muita coisa. Eu tô falando, eu sei que isso aqui vai dar uma polêmico, confusão, mas é polêmico, real. Mas é interessante, pastor. Você entendeu, né? Hoje, aquilo que eles chamam aqui no Brasil de magia negra, com macumba e tudo, é muito diferente. É bem diferente. Porque aqui se fala muito porque lá os africanos que vieram para aqui, porque magia, porque não sei o quê. Cara, você vai lá, você não vai achar terreiro. Sim. Não tem? Aqui, é Você, implantado aqui. você entendeu? Então são Sim. coisas que a gente vê aqui, a gente não vê lá. Eu morava na Vargem Grande, perto da casa de um camarada, lá era macumbeiro, fazia lá aquela coisa da roda de terreiro, fazia aquelas, como é que se chama aquelas coisas de encruzilhada? Encruzilhado. Né? Sabe, de fazer comida. Ué, Eles faziam despachos, Despachos. nas encruzilhadas. Vai lá pra lá, não vê. Não vê. Não tem não isso. tem? Nós na África não temos não esse tipo sabia de disso. coisa. Eu Mas achava lá que era- tem os chamados feiticeiros, os homens lá e tal, Sim. os macumbeiros. O cara fica longe. Exato. Fica Fica- reservado. Fica reservado no seu canto, num bairro bem longe, é um lugar que você... Então eu me assustei, entendeu? Quando eu vi aqui, Sim. entendeu? Várias coisas, mas eu fui perceber que muitas dessas coisas foi porque os africanos vieram aqui escravizados, então Exato. começaram a surgir essas tribos aqui, esse tipo de cultos, porque você vai trazer colonos para aqui, aliás, colonizados da África para cá, de vários países africanos, Sim. várias culturas. De vários lugares Você, da vários África, né? lugares Sim, da África é. vieram para aqui, Sim. e aquela coisa vai misturar eles lá nessa sala e tá aquela coisa toda, mistura deles lá, façam vossos cultos aí, É. você entendeu? Como é que surgiu essa questão dessas misturas todas e acompanhar os portugueses lá para as igrejas, mas o cara, por ser negro africano, não podia entrar, era escravo, não podia entrar dentro da igreja. Sim. Aí os portugueses, não, então vocês vão fazer o vosso culto aqui. Levavam uma imagem, colocavam no meio lá para eles fazerem os cultos deles lá. Então o africano fazia o seu culto de animista lá africana, e também com a imagem lá. Deu essa Do mistura toda. catolicismo. Deu essa mistura Ah, entendi. Você entendeu, né? Entendi. Encruzilhadas, por exemplo, as encruzilhadas, na época aqui, as encruzilhadas, qual era? Tinha aqueles escravos que fugiam lá dos portugueses, o que eles faziam, a maioria deles? Fugiam e se escondiam no meio das matas, morria a fome lá, então falavam com a galera lá, me deem de comida, vamos dar um sinal para você. Leva a comida e ia colocar lá nos lugares, mas tem que dizer para os portugueses que essa comida aqui é para os É deuses. pros deuses. Ah, compreensível. entendi. Os caras vinham à noite para comer, então um monte de coisas. Isso fez o quê? O diabo. Exato. Você aproveitou esse medo de não pode comer essa comida, porque essa comida é não sei o que, oferecida. Então o diabo se aproveitou disso e hoje a gente tem muito disso. Mas você vai para a África, você não vai encontrar. E tem uma coisa que o pessoal fala que lá tem esses caras, né, que são de outras religiões e tudo mais. Tem cara lá que tem poder mesmo, é tipo um super-herói. Isso é verdade mesmo que eles falam? Que pula, luxo. Que pula 2 metros de altura. Tem algumas tribos, sabe? Tem algumas tribos que fazem algumas coisas dessas, Sim. lógico.
né? Tem que chamam Zanguebeto. Zangue Beto, eu já vi um documentário desse Zangue Beto. Tem algumas coisas. Então, ter essas coisas, tem. Mas esse tipo de coisa são coisas que estão em lugares que você não tem acesso fácil, bem- como aqui, que bem a gente longe. convive. Entendi. Aqui a gente convive com a cultura, Sim. mas lá você não vai encontrar esse tipo de coisas. É Tem longe os da pais- civilização isso aí. tem lugares lá assim. Agora tem bruxos, tem não sei o que, tem. Tem. Mas não do jeito que se Sim, fala. sim. O problema é do jeito que se fala, né? Porque assim, eu sou da África. O que acontece nós que somos de Moçambique, por exemplo, da África? Qual é a imagem que mais se vende? É quanto mais ruim for, a imagem vai vender. Uhum. Você tá entendendo? Entendi. Então, se eu chegar aqui para vocês aqui no Brasil e dizer assim, gente, na África os bruxos voam, na África faz isso, aquilo, os caras... Por exemplo, quando eu vim para cá, teve um pastor amigo da gente, ele veio antes para cá, tinha chegado aqui, mentiu no seminário dizendo assim, estou trazendo o pessoal lá da África. Lá onde a gente mora, o pessoal lá à noite se transforma em leão, o pessoal dorme em árvores e tal. Meu Dizendo, Deus. você tá Isso vendo? foi o que ele... Mentiu aqui. E o pessoal daqui do seminário pensou assim, tá vindo um pessoal de Moçambique, africano, Os que Você viram entendeu? leão. que vira leão, que faz não sei o que. Aí quando a gente tá voando, a gente se encontra no voo, o cara diz assim, falei isso aqui, me perdoa, cara. Mas você vai ouvir lá. E quando chega aqui, É, o justamente. diretor do seminário me chamou. Todo mundo querendo saber a história. Conta essa história. Eu disse, mas que história é essa? Ah, que vocês comem tijolo. Que história? Que vocês comem pedra, comem não sei o quê, comem leão, dorme com leão, vira leão à noite. Muita ficção. Você entendeu? E eu, africano, me assustei. Eu disse, do que esse cara... Do que esse cara tá Tá falando? Que assistindo África muito é essa? filme, né? Eu assisti um documentário, não sei se você já chegou a assistir, que é Ital, é a colonização do povo Moke da África. Uhum. Aí é um casal de evangelistas que vão pra lá. É linda a história, inclusive depois, quem quiser me chama lá no Instagram que eu mando lá o link. E aí eu vi o Zangue Beto e tudo mais, mas não vi que tinha algo demais. Inclusive, lá na cultura deles lá, eles eram era fora da colonização, né? Era uma raça São bem... tribos. E uma tribo. É como se fosse um indígena aqui no Brasil, né? Isso, E aí eles tinham vários costumes, muito interessante. isso. Lá um dos costumes era eles dar oferenda pro Exatamente. Zangue Beto. Aí era um homem que vestia lá a roupa lá de palha, e as mulheres não poderiam descobrir, quem descobria morria. Enfim, tem um relato sobre Mas que isso. tem essas questões, lá tem. Só que são locais que Bem exatamente que reservado. fazem isso. Por exemplo, lá tem tribo. As tribos, você vai encontrar uma tribo. A tribo, você, por exemplo, tem o líder da tribo, Uhum. tem o líder lá é como se fosse também religioso. É o Entendi. Deus daquele Sim, ambiente. entendi. Lógico que ali se invoca muita coisa, mexe-se muita coisa, tem mesmo essas questões lá, tem questões de bruxaria, Uhum. tem questão de usar a chuva, a trovoada para matar uma pessoa, tem Meu um monte de Deus. coisa para você ficar rico lá, tem tribos lá que para você ficar rico, os caras dizem, tá bom, faz o pacto aqui, então cada ano morre um filho teu, Meu Deus. você manter riqueza, então tem um monte de coisas lá que existem, mas tem muitas coisas exageradas, porque como a gente tá lá, então é preciso trazer para cá de forma exagerada, Exato. para poder Pra vender vender a mais. imagem, porque se não Entendi. for assim, não vende a Não imagem. vende. Então tem algumas Entendi. coisas exageradas, né? Entendi. Não que não tenha essas coisas lá, Uhum. mas tem muita coisa que tem aqui que a gente diz que é africano não é da Não África, é não. nada É de conversa África. fiada que... É igual o japonês Entendeu? chega aqui e vai comer comida japonesa. Hoje isso aqui não tem nem não lá, tem no, nada a ver, lá no entendeu, Japão. né? Eu fui pra Bahia, cheguei lá, vi aquelas coisas todas daquela galera, disse, não, tá de zoeira, isso aqui... Acarajé tem na África? Lá tem uma coisa chamada... nós não temos... por exemplo, acarajé. Aqui chama-se acarajé, nós chamamos de badia. 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 Então é justamente o bolo de feijão e tal. Só que lá é feito de outro jeito. Né? Então é só o bolo de feijão mesmo, entendeu? Até faz espetinho, põe no pau, Sim. bolinhos assim e tal. Mas é uma coisa gostosa, a gente come com Gostoso. pão normal. Aqui, ela é conectada com a religião. Sim. Você entendeu? Entendi. Quem faz está conectado com uma religião, é alguma coisa. Vai lá procurar na África. Não tem. Não diferente. tem. Ah, Então foi diferente. criado aonde? Essa história foi criada aqui. Aqui. Você entendeu, né? Foi criada aqui, não foi... Essas coisas você não encontra lá, mas temos esses bolinhos lá. Mas não são bolinhos consagrados. É, e eu amo acarajé, meu A Deus. cara já é bom. Eu sou um baiano, eu gosto de comer acarajé demais. Não mudando aqui o assunto, mas o pastor Flávio Israel, ele é pastor-presidente da comunidade batista Manaim, em Vargem Grande. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco de como surgiu a igreja, falasse um pouco referente a isso. A igreja aqui, Isso. olha, eu estava no seminário
a gente estava com uma igreja no seminário já fazia uns 7 anos, se a memória não me falha, né? Já estávamos, sim, 7 anos, isso. Na igreja do seminário. Essa igreja surgiu com nós alunos, fazendo evangelismo, né? Faz evangelismo e manda para as igrejas, mas depois essas pessoas começam a reclamar. Como é que vocês fazem mandando para a igreja, se vocês que cuidam da gente, praticamente vocês que pastoreiam, que vocês não abrem a igreja? Então a igreja surgiu lá dentro. Olha que Dentro do benção. seminário. Então, a capela, a gente montou a igreja lá. A O igreja- seminário, desculpa, o seminário era em Vargem Grande Sim, mesmo? é Ah, Faculdade Teológica Sul Brasileira. Tá? É Faculdade Teológica Sul Brasileira, na Vargem Sim, Grande. em Vargem Grande. E aí a gente começou com a igreja lá e tal. Pois, não vou nem contar detalhes, né? Por uma questão de respeito lá, Sim. mas tudo bem. Foi-nos tomado o ministério e tal, aquela coisa toda. Nós ficamos frustrados Uhum. com essa situação. Nos deu uma frustração que eu acabei abandonando o ministério. Não quero saber de ministério, não quero saber de Meu nada. Deus. Tá? Revolta, E né? Revolta. Para um lugar onde eu estava pastoreando, estava dando até aulas lá e tal, aquela coisa. Me deixou revoltado. Sim. Eu não quero saber mais. Pastorado, larguei mão. Eu e minha esposa ficamos um ano nessa crise, né? Crise interna, né? Crise interna. Inclusive, a gente procurava... Só quando Deus tem um projeto na sua vida é impressionante. Íamos para as empresas para procurar emprego, não nos davam emprego. Era as portas eram Meu fechadas. Deus. Um dia, um irmão de uma igreja disse assim, cara, vou dar um emprego. Você vai conduzir o carro aqui para fazer isso e aquilo. Cara, só para você ver que é coisa de Deus, cara. Eu chego lá para pegar, nem consegui... Eu dar partida ao carro, dei partida no carro, eu não conseguia nem fazer o ponto de embreagem. Meu Deus. Muito... Anunciando o andar de carro. Deus. Só para você ver, eu tremia. Eu entendi que, não era para eu Não trabalhar é com aqui. aquilo. Meu No lugar não é isso. Aí minhas esposa, não é para nós trabalhar. Meu, mas estamos frustrados, cara. Meu O que a gente vai Deus. fazer? Aí vende marmitex e não sei o que, a gente sobrevive. Aí, amado, veio um camarada da Bahia. Saiu da Bahia, veio para lá. Chegou e disse assim, eu vim conversar com você. Chegou lá e disse assim, olha, Flávio, Deus mandou eu falar para você que Deus te tirou daquele lugar e teve que usar aquele truque. Teve que usar aquela força, aquela pressão. Ele foi usado como farol para te tirar de lá. Meu Deus. Eu disse, você está de brincadeira? E o pastor dali do coisa ainda diz assim, você não vai ser pastor na Vargem Grande, o pastor na Vargem Grande, você não vai ser pastor aqui na Vargem Grande. E outra, um salão aqui é 4.500. Meu Deus. Isso falando há 10 anos atrás. 10 anos atrás falou era isso, muita coisa. Aí eu fiquei naquela situação, tá bom, desanimei, fui embora. Esse cara, quando veio da Bahia, veio falar para mim, disse assim, não, aquilo ali foi Deus te mandando embora, porque Deus queria um ministério, que esse ministério tivesse tua cara. Olha aí. Foi por isso Você que Deus vê. te mandou embora de lá. Meu Eu Deus. disse, é verdade? Então eu vou começar. Aí eu comecei com os cultos dentro de casa. Eu e minha família, começamos a chamar aqui vizinho. Aí um irmão dali da área lá deu um quintal. Meu, era um quintal desse lado aqui, cocô de galinha. Meu Deus. Pato e não sei o quê. Meu, a gente ia lá fazer o culto, era barro no chão. De Meu, barro uma mesmo. pista no lugar, fedor horrível. Nós lá Meu fazendo o Deus. culto. O culto, E a nossa cultuando a igreja Deus. nasceu ali. Nasceu Entendeu, a né? partir. Aí uma irmã, quando ligou para um pastor em Osasco que conhecia, disse, meu, tem um pastor aqui, meu, ajuda esse pastor. Então foi o pastor, graças a Deus, eu agradeço ao pastor Gerson, da Comunidade Batista Manaim de Osasco, né? A igreja é grande e tal, ele me chamou, ele quando olhou disse, calma aí, tô orando há 2 anos que Deus me mostrou que eu ia adotar um casal africano. Ah, só são vocês. Não, é meu você. Deus. A partir de hoje eu vou adotar você. Então ele nos adotou naquele Adotou. período, né? É terrível. Era para se pastorearmos lá com eles lá, mas eu disse assim, não, eu gosto de desafio. Me manda um desafio que eu vou começar. Mas você vai aceitar desafio? Não, eu vou com desafio. Eu quero desafio. Mas você quer ser pastor onde? Eu quero ser lá, na Glória Bahia. Na a Vargem. Deus, meu Deus. Eu vou no desafio. Eu quero ir no desafio. Ele sai, tá bom, vai lá então. Vai lá. Sabe o que você vai fazer? Continua com o teu ministério lá, começa a dizer como está continuando aí e a gente vai te apoiando. Aí foi me apoiando. Foi te me apoiando, aos Foi para o poucos. início. Eu fui me levantando aqui. Tá, corre aqui. Evangelismo. Evangelismo e ralando. E engraçado que Pode o ir ministério lá. que eu tenho hoje não tem nenhum daquele ministério antigo. Olha pra você ver como é que é as coisas. Aí Deus levantou. Resultado. Lembra o que aquele homem falou para mim? Que eu não seria pastor naquela cidade? Exatamente. A igreja, eu alugo o salão, 4.500 e pastor da igreja. O mesmo Aquilo o que ele mesmo falou, que eu não ia ser pastor Jesus. e não ia alugar. Meu Deus, pra você ver Aí as o que eu voltas que o mundo. entendi que Deus estava falando, passando a notícia para mim. Ele está dizendo que você não será, você será. Porque não importa a palavra do homem, né, pastor? Entendeu? Foi quando eu entendi. Aí, glória a Deus. Aí o ministério, arrancamos, estamos até hoje ali, né, na Vargem Grande, na Comunidade Batista Maria, que a gente tá pastoreando lá. Já faz 10 anos. Isso vamos fazer 10 anos, já é dia 5 de outubro, se a memória não me falha, né? Mas em outubro a gente já faz 10 anos. Maravilha. E dentro dessa caminhada aí, o senhor já viu, acho que o senhor já andou por vários lugares, já deve ter Isso. contado seu testemunho, pregado. Tem alguma história assim de algum lugar que você foi, tem uma história que te impactou,
Ou que te chamou a atenção, assim, Olha, de pregação? Eu já passei por vários. Aqui no Brasil, eu já fui para vários lugares, vários estados convidados para pregar, mas um dos que mexeu muito comigo, uma vez eu tive que ir pregar numa conferência no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Brasil. Sul, aqui no Brasil, Rio Grande do Sul. Capital E- mesmo, Florianópolis. Não, eu sei que foi o aeroporto Salgado Filho. Esqueci a cidade. Mas lá Lá no sul mesmo. no sul. Aí eu chego lá, ele me convidou, e aí eu Uhum. pregar, e o Vitorino Silva, que é um cantor, tenor da Titã do Rio de Janeiro. Tá lá, a gente Muito famoso ele, muito né? famoso, muito Famoso. famoso. E nós os dois íamos fazer essa conferência. conferência. Eu ia ser o pregador e ele ia cantar lá e tal. Fizeram outdoors, né? Panfletos e tudo e tal. Divulgaram. É, Pregador internacional. pregador internacional, botaram lá, até puseram o nome do meu pai lá, apelido do meu pai, que é Munhanga, que é um nome Munhanga. africano, mas eu não tenho o nome Munhanga. Uhum. Eu sou Flávio das Dores, mas não tenho Munhanga. Então puseram Flávio Munhanga, pregador Munhanga. internacional e tal, no Moçambique e tal, aquela Uhum. coisa toda. Aí eu chego no aeroporto, eu sento lá no aeroporto, tô esperando me levarem para o local, né? Uhum. E hoje, né, sabe como é que é? Os pregadores de hoje, os caras têm que andar com uma cúpula. Assessor. Aquela coisa toda. E aí você vai encontrar um neguinho sentado pequenininho. Não tem ninguém sentado do no lado. aeroporto, lá, com a malinha, sabe? E aí chegou uns 3 camaradas. Eu vi aqueles camaradas passando, os 3, sabe? Eles passando lá e tal. Aí eu disse, mas o que está acontecendo? Aí depois o pastor liga para mim, Flávio, a galera tá aí no aeroporto à procura de ti e não tá te achando. Eu disse, eu tô sentado aqui, já tá 2 horas, cara, tô aqui com fome, 2 horas, Não é possível. Aí eles vieram, dá a tua referência. Eu tô sentado no lugar tal, tô com roupa tal. Aí vieram, olharam pra mim, você que é o Flávio? Meu Deus. Você que é o Na Flávio. cabeça deles, eu esperava um cara de 1,80 m, com assessores, aquela coisa toda, porque afinal de contas, o programa era grande, era de peso. Aí eu disse, Mega meu Deus, congresso. sou eu e tal. Aí, nem mala me ajudaram. Olha, foi a pior parte da minha vida. Nem mala os caras me ajudaram a levar a mala. Meu Os caras só Deus. abriram a tampa do carro, no vidro de trás do carro tava lá a minha imagem, tá? Tava eu de um lado e o Vitorino Silva do outro lado, tá? Aquela coisa toda. Eu disse, nossa, que chique e tal. Chique. Levantaram, eu coloquei a mala, me levaram para o hotel, me deixaram na porta. Meu Deus. Nem me acompanharam. Meu Vai lá, Deus. dá teu nome e tal. Fui lá, dei o nome, subi. Cara, eu fiquei mal. Comecei a chorar lá dentro por causa do desprezo. Comecei a sentir o peso do desprezo. Disse, mas esse povo tá me desprezando tanto, o que tá acontecendo? Aí a gente passa a te pegar aí quando forem 17h30, 18 e tal, para o lugar da pregação. Eu fiquei lá e tal, desci depois no horário, até tive problema para passar roupa lá e tal, aquela coisa toda. Uhum. Desprezo. Só para você ver que era Sim. desprezo. Um conflito interno, né? E pastor? aquilo ali vai aquela guerra dentro da gente. Sim. E tal. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí vieram me pegando do carro, chegaram no lugar, no ginásio onde ia fazer a programação, não me acompanharam, me deixaram Na porta. na porta e disseram, entra aí. Entre Meu eles. Ninguém Deus. para Meu Deus, pra te receber. me receber nem nada. Eu fiquei ali, olha, continuei com aquele desprezo. Mas eu fui percebendo que tinha um projeto de Deus. Né? Sim. Quando Deus quer te honrar, Ele primeiro te faz passar por situações Pra te que é provar, né? Para provar, sabe? Para mexer se a gente é capaz de passar aquela prova ou não. Sim. Então, Meu costuma-se dizer, hoje eu aprendi, toda prova é promoção. Meu Deus. Glória a tá? Deus. Toda aprovação é uma promoção. Deus não permite você entrar numa prova se Deus não tiver programa de te querer levantar. Glória Quando a Deus te Deus. submete a uma prova, Ele está dizendo assim, filho, chega, esse nível que você está, eu quero você para um nível mais alto. Mas para você chegar nesse outro nível, você precisa passar pela prova. Então, Uau. prova é o teste. Você não Uau. passa de classe para outra classe sem passar uma prova. Verdade. Meu Deus. Você lembra que você tem que fazer aquele exame? Aham. Entendeu? Aquele exame é para fazer o quê? Para subir, Te aprovar. te aprovar e Exato. subir de nível. Uhum. Então, quando Deus te submete a uma prova, está dizendo para você, filho, eu estou te promovendo Glória Meu a a um Deus. Deus. nível mais alto. Tremendo. Forte. Entendeu? Então, vou te submeter a isso porque você precisa ir para um nível mais alto. Aí, quando eu fui entender que o que estava acontecendo ali era uma promoção, mas eu não entendia. Agora, você vê, um cara vem de lá da África, um camarada que era tímido, um camarada que, sabe, entendeu? Então, Deus quer me mostrar um segredo. Porque um tempo atrás, quando eu era mais novo, eu estava tocando numa banda para tocar por causa de vergonha, para encarar multidões em espetáculo, Uhum. eu tinha que me drogar. Exato. E agora eu estava diante de uma situação, multidão tinha que pregar para multidões. E eu nunca Glória tinha a pregado Deus. para mais eu nunca tinha pregado para mais de 100, 200 pessoas. Meu Nunca tinha Glória a pregado. Deus. Já estava mais de 3 mil, lotado, ginásio lotado. Glória a Deus. Chego lá, me deixaram, aí eu entrei, ninguém para me receber, entrei lá todo deslocado, não sabia o que fazer e Meu tal. Deus. Sentei terceiro banco, sabe quando você tem as cadeiras, né, enormes, Fileiras. na Terceira fileira. fileira. Sentei lá.
vou esperar o que vai acontecer. Camarada, começou tudo. Gente, povo lá, pensa aquela plateia cheia de pastores. Comitêzão. Tudo aquilo, tudo top. Gente, e eu lá, eu disse, meu Deus, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer comigo? Meu Será? Deus. Será que sou eu mesmo que vou pregar Meu e tal? Deus. Na minha mente. Nessas Vendo horas aquela até a galera- nossa mente começa a nos colocar Sim, lá embaixo, é. né, pastor? Mas exatamente Te isso. auto-sabotar. Eu ali, meu Deus, eu ali. Olha, eu confessar pra vocês, foi o tempo que eu mais orei e mais tremi. Aleluia. Até hoje, olha, eu tô há muito tempo já pregando, mas até hoje, quando eu subo no púlpito para pregar, eu tremo. Mas os tremores que eu tenho agora não são os mesmos tremores que eu tive naquela vez. Naquela Hoje eu entendi dia. que todo tremor no púlpito é para eu depender do Senhor. Glória a Meu Deus, Deus, pastor. glória Todo a tremor é Deus. dependência. Glória a Todo Deus. tremor. Quando você subir com toda a convicção que não está tremendo, não está nada, não Tem tá, alguma coisa tem errada. alguma coisa errada. Então tá na carne. Sim. Esse é você. Meu Depende Deus. de si mesmo, Você né? Não tá tá na dependendo de dependência de você. Deus. Então você vai trazer, inclusive, você pode até trazer conhecimento, mas você não vai Sim. trazer A justamente a essência, né? essência, não vai trazer a sabedoria, não vai Exato. trazer a voz de Deus. É fácil você levar a mensagem, Sim, mas hoje. levar a mensagem de De Deus. Deus. Então, às vezes, você pode subir no púlpito para pregar a palavra, você pode pregar a palavra, mas outra coisa é você ser a boca de Deus, De Deus. Meu Deus. que é João Batista. Exato. A voz que clama. Clama. E ele diz assim, eu sou a voz Do que clama. não sou a voz que clama. É. Eu sou a voz daquele lá que está clamando. Então, se tu abre boca, ele É fala Deus através falando. de mim. Meu Deus. Você Propósito. entendeu, né? Então, naquele dia, eu entendi isso. Eu entendi que Deus estava me humilhando. Sim. Eu tava esperando. Mas eu pensei assim, se o Senhor vai me exaltar, de que forma que esse cara lá vai me exaltar? O Senhor está brincando comigo. Onde é que eu estou Deus. passando? Me humilharam. O culto começou. Aquela situação toda, tá culto. Quando estava quase, daquela hora que ele chamou os pastores para dar considerações, Sim. Uhum. quando ele foi falando isso, mas espera aí, cadê o Flávio? Pastor Flávio, cadê você? Foi ideia. Olhou foi para da- trás, não me Começou viu. a Foi dar procurar, de cadê o conta. pastor? Ele deu em conta que o culto estava rodando e eu estava sentado lá no meio do povo. Sim. Meu Deus. Vem pra aqui pra frente, o que você tá fazendo aí? Sobe aqui. Tá. Eu subi lá Aí, todo, sabe? Exato. Nossa, Inseguro, né, pastor? Inseguro. E aquela coisa, né, meu? Eu no meio dessa gente Sim, toda. é. meu Você Deus se do sente céu. até inferior, né? Inferior, Quando no reino do céu inferior. não existe, né, pastor? Exatamente. Maior, menor, Mas né? acontece. Exato. A gente pensa que não acontece nas igrejas, acontece. Sim. Né? Acontece. Aquele desprezo, olhar meio... Um olhar. Sabe? Então eu fui lá, sentei e tal, de boa. Fez tudo hora de pregação. Aí eu vou lá, eu abri a agenda, né? Que eu tenho agenda esboço. todo de esboço, hoje eu tô na quarta agenda. Meu Deus. Glória a Deus. Eu tô Glória a na Deus. primeira, eu tô na primeira tô ainda. na quarta pastor. agenda. Tô na Eu vou primeira chegar lá, ainda eu vou também. chegar lá. Um monte de agenda. Hoje é muito no celular que eu boto os Celular. sermões, Sim. então a gente sempre registra. Então eu peguei a agenda com os sermões já preparados. Na hora que eu ia pregar, Deus já se fecha a agenda. Cara, eu fechei a agenda. Ele disse, Isso é "Ora." preocupante, mas é bom. Eu É tô bom. preocupado, eu vou pregar o quê? Sim. Entendeu? Mas o que Deus me fez lembrar foi que uma vez, quando eu estava com 17, 18 anos, eu me lembro que o pastor em Moçambique, ele me levou, disse assim, Flávio, vamos visitar uma irmã. Então levou os 3 irmãos e eu estava lá e me levou eu para tocar. Eu levei o violão para eu tocar e ele, o pastor, ia lá para a gente visitar. Então estava Sim. eu, mais 3 pessoas, eu com o violão nas costas. O que eu vou fazer? Eu vou tocar, e alguém vai cantar e o pastor vai pregar e vamos orar para a irmã que está de cama 2 semanas. Sim. Ela estava com malária de 4 cruzes. A malária de Meu 4 Deus. cruzes é a malária pesada. Você fica quase louca, sabe? Sim. Que ela sobe para... Chama malária cerebral, quase cerebral. Meu Deus. Então a mulher estava de cama 2 semanas. Aí o pastor, no meio do caminho, quase chegando na casa, quase chegando na casa, ele disse assim, Flávio, você vai cantar e você vai pregar. Meu pai do céu. Acabou com o pastor Flávio. Eu nunca preguei, meu Deus, o que o senhor está falando? Mas como é que eu vou pregar, pastor? Mas como é que eu vou pregar? Eu fiquei mal, mas senhor não, meu, eu mal estômago embrulhando, tremor. Meu Deus. Mas foi a coisa mais horrível que aconteceu para mim naquele momento, no início. Aí entramos na casa, eu sentado lá, nota do violão não sabia, de tão nervoso, eu não ministrei, pedi outro, canta que eu vou só tocar, te acompanhar. Aí outro camarada cantava, eu tocando lá, falhava nota, porque na minha cabeça, vou Tava pregar o procurando a quê? mensagem. Tô à procura de mensagem, vou pregar o quê? Esse camarada me falou acima da hora. Meu Deus. Aí na hora daquela confusão toda, quando chegou a hora da pregação, eu peguei a Bíblia. Sabe? Aí eu pego a Bíblia, eu abro Jeremias 33, 3, porque eu decorei quando era criança. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que tu não sabes. Isso, Jeremias Meu 33, Deus, já 3. pensou, pastor? Quando eu abri, eu disse para todos, vamos abrir Jeremias 33, 3. Eu disse, essa mensagem, para mim, esse versículo está na minha cabeça, é top. Eu tenho isso. Irmão, gente, tem umas coisas que Deus faz, que é mistérios de Deus mesmo. Sim. Eu pego a Bíblia, só que a Bíblia que eu estava, como eu estava muito nervoso,
Tava muito nervoso. A Bíblia que eu peguei não era a minha Bíblia de sempre. Eu peguei essa Bíblia na igreja. Já aconteceu isso comigo também. Aí, sabe, né? Totalmente diferente. É diferente. É diferente. Por mais que a mesma coisa, mas é diferente. É diferente. Não tem como, dá, cara. não dá. Você conhece a arma do Exato. outro, né? É verdade, Eu verdade. peguei Jeremias Por onde 33, começa aqui? Quando eu vou Jeremias 33:3, o pessoal abriu Jeremias 33 para ler o versículo 3. Sim. Eu acho que aquele costume do povo já conhece o versículo. O versículo. Muitos até estavam desprezando. O meu olho, eu falei 3, mas os meus olhos estavam lendo 6. Fitou no 6. Olha aí. E o 6 dizia: eis que eu trago a cura e a bênção para essa mulher. Tá lá. Meu por Deus. isso. Olha só. Eu Glória trago a a Deus. cura para essa mulher. Tá lá. Glória a Trago Deus, saúde, eu trago saúde e cura, não sei o que para essa mulher. Tá lá, Jeremias 33:6. pastor. Glória a Deus. Eu Glória li a Deus. ao mesmo tempo assim, impactado, Saltou, Sem acreditar. né, sem acreditar, impactado. E então, como eu vi que aquela palavra já dizia tudo, Sim. eu trago cura, sabe o que eu fiz? Eu fechei a Bíblia, eu disse, vamos orar. O pastor pensou, vai orar para depois pregar. Pra depois pregar. Mas qual foi a minha oração? Obrigado, Deus, pela cura. Glória Obrigado a por Deus. o Senhor curar essa mulher. Amado, se eu orei 10 segundos, foi muito. Obrigado pela cura, porque eu estava nervoso. Sim, Então, quer dizer que não era eu, exato. era o Espírito Santo de Deus fazendo as coisas. Então Direcionando. eu disse, Senhor, obrigado pela cura e tal. Eu disse, amém. Pronto. O pastor, Mas já. acabou? Sem assim? entender muito. Aí o pastor pegou a Bíblia. Tentou. Pastor, é ruim isso aí. Quebrou tudo. Quebrou Acaba. Ele se enrolou. Acaba. Não sabendo falar uma coisa com coisa. Tentou orar uma oração pesada. Não vai, não Eu flui. já tinha feito tudo, eu já tinha feito. Mas eu tava achando estranho, mas como assim? Sim. Quando eu saí, eu passei mal com o pastor. Você não pode desprezar, você não pode não sei o quê, você não pode Desprezar a despachar. Você não sei o oportunidade. quê, foi uma oportunidade para você crescer. Meu Então, não sei o quê. Deus. Eu disse, mas na minha mente, meu coração disse assim, mas eu fiz tudo que tinha O que que fazer. Deus, o que Meu Deus Deus. colocou. Ali já falava tudo. Não, mas sabe o que? Amigo, passei mal com aquele dia, não dormi. Imagino. Isso foi sábado. Passou sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, culto de oração e testemunho. Amado, tá todo mundo contando testemunho, estamos lá no culto, testemunho, um conta, vai. Quem chega atrasado? A mulher. A mulher. Meu Meu Deus. Deus. Salto. De salto, pra De quem salto não aí. conseguia andar, Né? pastor. 2 semanas doente. Meu Com doença Deus. pesada. Pesada, malária cerebral. deitado. Vai. Quando a pessoa estava acabando, ela já deixou bolsa, ao invés de sentar. foi testemunhar. testemunhar. Ela chegou, o que ela disse? Obrigado, irmãos, pelo milagre que Deus operou na minha vida. Porque aconteceu na hora que vocês leram aquela palavra, porque ela estava dormindo. Porque ela, como Meu a pessoa que está Deus. com doença, então não tá ali no ambiente. Isso não tá em Consciência, si, Isso. né? Mas o que entrou na mente dela, qual foi? Justamente a mensagem. Quando vocês leram Recebeu aquele a versículo e agradeceram a cura, eu fiquei curado naquela hora. Glória a Deus por O isso. pastor não sabia onde colocar a cabeça. Eu quero Não, eu pegar um imagino. gancho com relação a isso. O senhor, na hora que estava naquele momento, o senhor já agradeceu a Deus e já falou, Deus, obrigado por pela essa cura. cura. Estava resolvido. Qual é o conselho que você dá pro pessoal, para quem tá nos assistindo, que às vezes a gente fica ali orando por algo e aquilo não Boa. acontece. É assim, Boa. Deus, se o senhor quiser, Boa. por favor, me dê isso. Me dá Deixa dá um eu falar. feedback com relação a isso. Sabe o que é? Deixa eu anotar, eu vou anotar aqui, eu vou anotar, eu vou aprendi anotar. um segredo grande de Deus sobre isso. Livro de Daniel, 10, também não faz 10, 12, lá vai dizer assim. Daniel, desde o momento em que você propôs no seu coração a orar, e quando você falou, nós viemos por causa das tuas palavras. Olha aí. Aonde é que moveu os céus e terra? Não foram nas palavras. Antes a intenção do coração. Meu Deus. Você está entendendo onde está a Sim. nossa cura? Entendeu? A intenção A do intenção. coração. Então, quando a pessoa vai orar por alguém, Deus não está avaliando o que vai sair da sua boca, Deus está avaliando onde está A teu intenção. coração. A intenção que está no seu A coração. oração É. que a sua avó havia feito, a oração Exatamente. de Ana, a Exatamente. intenção. E lá dentro. Quando minha mãe estava orando por mim, minha avó estava orando por mim, elas não oravam por causa das palavras. Aí estava no coração delas a intenção. Sim. O que a intenção faz contigo? Faz você não desistir. A intenção A do coração faz você ter fé. constância, É a intenção que te faz conectar com Deus. Por quê? Porque você tem coração. Ok. Sabe o que acontece com o nosso coração? Deus te dá casa, Deus te dá carro, Deus te dá família, Deus te dá tudo. Deus pode tirar Preenche. tudo. Esse Deus sim. pode te verdade. cobrar, tirar casa, tirar emprego, tirar família, tirar tudo. Deus pode te tirar tudo. Uma coisa que Deus não tira de você, a única coisa que Ele A te pede, intenção. coração. Meu Meu Deus. Deus. Terrível. Ele não vai te pedir casa, carro, se ele quiser tirar, ele tira. Ele arranca o que quiser de você. Mas o coração, ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Meu Deus. O coração eu peço.
sabe? Glória a Deus. Coração é uma coisa que eu te dei, eu peço, eu não invado glória. tua vida. Glória a Deus. Glória a pastor. Deus. Você entendeu? Glória a Então, Deus. quando a gente vai orar por uma situação, muitas das vezes a gente tem que pensar o seguinte: o primeiro, a intenção do meu coração a respeito dessa questão. Tá? Então Deus vai avaliar onde está o meu coração. Você vai ver que depois do coração, a intenção, aí diz que tuas palavras faz mover os céus de terra. Porque o teu coração está naquilo. Por isso que a Bíblia vai dizer: onde você tiver teu tesouro, está lá o seu coração. Sim. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então quer dizer que a Bíblia está avaliando o coração. Não, Qual é a intenção do teu coração? Quando você vai a um culto de adoração, qual é a intenção que está no seu coração a ires a um culto? Porque Deus não vai avaliar o dia do culto, Deus vai avaliar o coração que se preparou durante a semana para o culto. Sim. Meu Deus. Você tá Glória a entendendo? Deus por isso. Então, é essas coisas que a gente não tem hoje. E, Você entendeu? e qual conselho que o senhor daria para aquela pessoa, pastor, que, não sei, às vezes ele ou é novo convertido, Isso. ou ele já está anestesiado dentro da igreja no automático, e o coração dele não está fervendo mais para as coisas concernentes à igreja, ao ministério, às coisas espirituais. Qual conselho você daria para esse irmão? Olha, primeiro, é difícil a gente dar o conselho para a ovelha, Uhum. porque realmente será problema com o pastorado, Uhum. sabe? Porque o próprio crescimento delas depende da gente como pastor. Verdade. Depende do nosso cuidado, depende do nosso tratamento, depende da nossa liderança. Porque você não vai dizer para seu filho dentro de casa: filho, cresce aí, se vira aí que papai está aqui. Eu trago comida aqui, você come e você se vira por aí. E você deixar seu filho crescer dentro da casa, se você não dá orientação. Verdade. Então ele vai crescer mal, entendeu? Ele vai crescer mal baseado no que você está deixando ele crescer. Então ele sozinho não vai ter como. Então ele precisaria ter um acompanhamento, precisa ter um discipulado de acompanhamento. Quando a gente fala de discipulado, não é só na questão de, eu vou instruir na palavra só. Não é só na palavra só, mas na questão da vida. O maior discipulado é vida. Sabe? O maior discipulado é vida. O maior discipulado é quando você faz ensinando a sua ovelha, Sim. vivendo com ele. Meu Deus. O próprio Cristo fez. Acho que Exatamente. Lucas escreve em Atos, capítulo de número 1, o tratado com Teófilo, ele deixa bem claro: escrevi tudo quanto Isso. Cristo fazia e ensinava, né? Então o discipulado vai além daquilo que eu falo. Exatamente. Exato. É a Terrível. vida. O maior discipulado é a vida. O maior exemplo da gente é a vida. Glória Por exemplo, a Deus. na minha casa, tá? As minhas filhas, as primeiras palavras que elas aprenderam, primeiras palavras foram palavras de oração. Foram as Glória a primeiras. Deus. Primeiras palavras. Mas sabe por quê? Porque todas as vezes nós nunca obrigamos elas a orarem. Vocês oravam. Mas a gente orava sempre. Sempre oramos. Sempre nós fomos assim. Sim. Você às vezes vê na nossa casa, a gente nunca insistiu, minhas filhas. As minhas filhas são todas grandes. Eu nunca insisti em minhas filhas: vão orar, vai ler. Não. Sabe o que aconteceu com elas? Elas me viam sempre orando. Glória a Deus. Sempre me viram. Abriam a porta do quarto, me encontravam sempre, tô lá de joelho orando. A Bíblia, não sei o que, tô lá, tô lendo, tô... Então elas entravam, não me incomodavam e iam embora. Por quê? Qual é o segredo? A Eva, quando foi feita, encontrou Adão aonde? No Éden. Sabe onde que encontrou Adão? Estava já na presença de Deus. Qual é a primeira característica do homem? Ser encontrado na presença de Deus. Aleluia. Meu Deus. Você não tem como. Você tem que ser encontrado na presença de Deus. Glória a Deus. Você quer mudar a tua história de casa? Não obriga, não faça nada. Sabe por Só quê? faça. Porque qual é o nosso maior problema? Por exemplo, até evangelizar. Nosso maior problema é porque a gente pensa assim, que quando eu vou falar de Deus para aquele cara tem que aceitar. Então entra em debate. Sim. Não, mas você... Acaba tendo conflito. Você é católico. Não, então você é isto, aquilo. Pá. Não, mas teu Deus é diferente do meu. O meu é melhor que o teu. Sim. Não, não é isso. Deus não pediu para a gente fazer isso. Primeiro é que Deus não pediu para você ser advogado dele. Exato. Meu Deus não te Deus. pediu para isso. Deus te chamou para ser embaixador. Sim. Embaixador é representante Representante. de alguém. E eu represento uma instituição. Flávio, representa uma instituição. Eu sou muito maior que qualquer ministro aí fora. Porque Sim. nós somos ministros. Vocês são maiores que qualquer... Vocês representam um reino, cara. reino. Vocês são uma instituição. Glória a Meu Deus. Entendeu? glória a Nós não Deus somos por qualquer, isso. nós somos uma instituição Exato. poderosa na terra. Nós representamos o rei dos reis, o senhor Glória a dos Deus. senhores. Nós somos embaixadores. Aleluia. Você entendeu? Então, embaixador não tem que ficar dizendo para as pessoas que eu sou embaixador. Cara, Não. olha para mim, eu sou. Aleluia. Você entendeu? Lembra a briga lá de Jesus com os discípulos? O que dizem que eu sou? Sabe? Eu quero saber o que a galera fala aí. E tu, o que é que tu fala? O outro cara falou a essência, porque como eu convivo contigo, você é filho exato. de Deus, pô. É o Cristo. Entendeu? Então, olha só. Então, naquilo que você falou, que viu em mim, é isso que eu vou fazer o grande projeto de Deus. É isso que Deus faz. Glória Ele olha a Deus. para você, se você representa algo de Deus, Deus vai dizer assim, na base disso que você é de mim, Glória é a Deus. disso que eu vou te usar como poder, uma força para lá Aleluia. fora. Aleluia. Então, o evangelho é essa questão, entendeu, né? Então, qual é o nosso maior problema? Guerra de convencimento. Uhum. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Jesus está para o mundo e o Espírito Santo está para a igreja. Glória a Deus.
Jesus é para É o para o mundo. mundo. Tá? Por isso que vai dizer lá em João capítulo 14, versículo 16, 17, que o Espírito que o mundo não conhece. O mundo não conhece o E Espírito, habita mas em o mundo vós. conhece Jesus. Jesus. Glória a Deus. Então, quando você vai para o mundo, você vai falar para eles de Jesus. É a chave que a gente precisa usar primeiro. Sim. Jesus. Mas quando você entra para a igreja, o que você precisa? Do Espírito Do Santo. Espírito. O Espírito Santo é para a igreja. Glória a Deus. Então, o que isso faz diferença em nós? Se eu tenho o Espírito Santo e o Espírito Santo é para a igreja, quando eu vou lá para a rua para evangelizar, eu faço meu papel de Cristo, de levar a palavra de Levar Jesus. a palavra. Jesus está aqui para esse cara ser membro da igreja ou ser alguma coisa da igreja. Quem tem que convencer? O Espírito. O Espírito. Não é meu trabalho convencer. Exato. Aceitar Jesus quer, não quer, problema seu. Eu não estou nem Exato. aí. Eu estou te falando, o amor de Deus está aqui. E Exato. olha, a minha vida com Cristo é aqui. E aí, Glória se você a Deus. quiser, quero, então tudo bem. Eu não vou te convencer. O Espírito vai convencer É o você. Espírito que convence. Meu Deus. Não é a força do homem. Acabou. Se a intenção do meu coração é deixar o Espírito Santo fazer o trabalho, o Espírito Santo vai fazer o trabalho. É Glória a trabalho Deus. dele. Ele que se vira. Glória a Trabalho Deus. dele. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele à vontade. Glória Então, não a temos Deus. que... Aí você vê Deus trabalhando, fazendo a obra. Entendeu? Né? E de Então, uma nós temos forma nosso papel. simples, muitas das Uma forma vezes, simples. pastor. Eu acho assim, o evangelho ele é simples. Você às vezes fica preocupado em querer levar, ai, o que eu vou pregar, o que eu vou trazer, o que eu não sei o Isso. que. Às vezes Deus está dizendo assim, filho, quando você for encontrar essa galera, fala de mim só, Acabou. do que eu fiz em você. Exato. Você encontra Meu um cara na Deus. rua, vem aqui, cara, quero te falar de uma coisa interessante, que é, quando eu encontrei Jesus, cara, quando eu encontrei Jesus, Glória a minha vida Deus. mudou, minha Meu vida fez isso, minha vida... A mulher Isso samaritana. É exatamente. O gadareno que foi liberto também. Exatamente. Coisas tão simples. Exato. Coisas tão simples. Só estar... O que Deus quer é você estar no lugar. Glória a Deus. Só Meu te Deus. apresente. É o ambiente. Esteja lá que você vai ser Meu resposta. representante. Você entendeu? Glória a Deus. por Falando de isso. estar em lugar, o senhor também tem projeto missionário. Sim. Me fala um pouco sobre esse projeto, onde que o senhor realiza e como é que é Isso. feito esse projeto. Amado, o projeto missionário aconteceu quando eu tive um acidente aqui no Brasil. Na igreja onde eu pastorei, um dia eu decidi arrumar o telhado com a galera lá e subi lá. Interessante que um mês antes minha filha sonha, eu caindo. Minha filha sonhou, a A mais sua nova. sonha. Ela sonhou. Pai, Meu você Deus. caiu de um lugar e tal. Eu disse, vamos orar. Sempre aquela coisa, vamos orar. Vamos orar para Deus repreender. No mês que eu caio, a minha filha mais velha sonha e disse, pai, aqui em casa veio muita gente que aconteceu alguma coisa contigo. Eu disse, meu Deus, vamos orar. Meu Deus. Vamos fazer o quê? No dia que aconteceu o acidente, eu acordei mal disposto, porque à noite nós tínhamos uma conferência, íamos receber mais de 100 e tal mulheres, né? Meu Deus. Então eu estava preocupado porque a igreja tinha uma parte do teto que caía chuva. Eu disse, Sim. se cair pingos de chuva ali, uma parte ali vai ter que sair mulheres por causa disso. Então eu não queria isso, deixa eu arrumar Sim. isso. Eu acordei de manhã mal disposto. Pensa numa coisa que o espírito dizendo que tem alguma coisa que está mal. Tá errado. Sentei na mesa, a pregadora até se hospedou lá em casa, estava lá, minha esposa preparou o banquete. Eu disse, amor, eu estou me sentindo muito mal, cara. Mas como assim? Meu espírito. Sabe aquela perturbação Sim. que não vem do corpo, não Da vem, carne, né? sabe? Não vem da Mas de mente. espírito. Sim. Perturbação, tristeza de espírito, Sim. sabe? É muito dolorosa. Sim. A tristeza de espírito, ela dói, ela mexe muito, porque ela mexe com Mexe com tudo. tudo. Verdade. Sabe? Ela desestabiliza o emocional, ela desestabiliza o corpo. É algo que você percebe que é algo espiritual, Sim. sabe? Então eu disse pra ela, tem alguma coisa que não tá batendo certo. Ela disse assim, amor, eu sei que você vai trabalhar. E eu sou uma pessoa muito elétrica, né? Muito afobado para fazer as coisas, eu faço De tudo, né? imediato. Inclusive, algumas pessoas disseram assim, pastor Flávio, eu te preguei ontem, domingo ontem, né? Isso. Isso. Eu estava pregando ontem no culto, eu disse assim, pastor Flávio, né? Então eu estava contando, por que às vezes a gente, muitas vezes, diz assim, pastor Flávio, por que você faz tudo? Porque eu sou um cara de fazer tudo. Sim. Não é porque eu faço porque eu quero. Né? É para varrer, igreja eu varro. Sim. É para pintar, eu pinto. É Aí. para montar luz, eu monto. É para fazer não sei o que eu faço. Eu faço. Então eu expliquei, galera, sabe o que acontece? Deus me deu um dom. Sim. Tá? Ou me deu 2, ou 3, ou 4 dons que ele me deu. Mas, como ele tem na igreja um monte de pessoas com dons, e as pessoas que têm dom que foram dados, no mínimo, qualquer crente tem um dom, Exato. só que aquele um dom você não quer usar, Não o exerce. que Deus faz? Deus leva aquele dom e me dá, eu que tenho 3 ou 4. Sim. Você tá Aí entendendo? acaba Entendi. exercendo. Você tá exato. vendo? Ele me dá, não é lindo porque pensar eu dessa quero. forma, nunca tinha pensado dessa forma, não. Mas pastor. quando fala de multiplicação de dons é por causa disso. Porque Sim. qual é a questão aqui? Eu dei aquele irmão que está sentado na igreja dom de varrer, ele não quer varrer. Sim. E ele não quer se dispor a varrer também. É tomado. Então ele diz para você, não, eu nunca varri, então Deus estou te dando. Sim. Meu Deus. Então ele te multiplica o que tu tens. Sim. Qual é o segredo do Senhor? É que a minha casa
tem que Tem funcionar. que funcionar. Não quer É uma fazer? engrenagem Eu que vou tem que multiplicar rodar. os outros. É aquela história do talento. Teve um, jogou lá, guardou, levou, foi dar até aquele que tinha muito. Que tinha muito. Que nem precisava, multiplicou o Verdade. talento no outro. Então, isso ferveu muito Porque em mim. muitas vezes tem até, É. olhando dessa forma, fala assim, fulano tá fazendo porque é amostrado ele. Isso. Muitas das vezes, e não é. Não engulam isso, não. É terrível. É diabólico, isso é para te cortar. terrível. Porque você vai dizer assim, mas então se não tem ninguém para fazer, e aí? Não faça. E O fato- grande Deus tá problema falando, é que o cara que não faz, ele também não quer que outra pessoa Por faz, isso né? que ele não quer fazer, quer ficar murmurando, quer ficar reclamando, que é demoníaco. É Qual é a terrível. ideia? Para parar o reino. Esse tipo de pessoa Verdade. não faz para parar. Não é porque ele não faz, tá reclamando porque ele quer fazer. Não, ele não quer fazer. Ele quer Sim. que você também não faça, para que pare. Meu Você entendeu? Deus, Meu que Deus. Então terrível. Deus vai levantando, vai multiplicando dons na igreja. Você encontra uma pessoa na igreja fazendo um monte de coisas. Não é porque ela quer fazer um monte de coisa, Sim. Deus multiplicou nela isso. Glória Meu a Deus. Deus. Os que dons são bênção. multiplicados na pessoa. Gosto, Então, por isso que gostei às desse vezes acho que perguntam assim, mas por que o pastor estava arrumando telhado? Se tinha gente para arrumar telhado, né? Sim, Né? Porque para dizer que eu mexia telhado, mexia não sei o que, mexia tudo, Sim. mexia tudo. Amado, naquele dia depois eu caí, né? Quase 10 metros para baixo. Meu Deus. Quebrei é alto. a- Eu vi lá, é alto. Quebrei a bacia, né? Soltou, só ficou a parte da coluna do meio. Meu sabe? Deus. Soltou as duas alas lá e tal. Fui parar no hospital, aquela coisa toda, é coma, mês de coma, e faz cirurgia pra cá, e esse está morrendo, Meu os órgãos estão Deus. quase parando, um monte de confusão, né? Mas glória a Deus que Deus, ele muda diagnóstico de qualquer um. Verdade. Primeiro porque Oh, Deus é glória. o alfa, ele é o ômega. Glória a Meu Deus. Deus. Início e fim está na mão do Senhor. Então eu não Sim. vou deixar ninguém dar um diagnóstico final para mim, porque quem Oh, tem o alfa e o glória. ômega é ele. Glória a Aleluia. O Deus. princípio e o fim é Deus. É então, Glória a Deus. vamos Na mão confiar no dele. Senhor, né? Aí, Aleluia. não, se ele sobreviver, ele vai ficar paralítico. Se ficar paralítico, é aquela coisa toda. Sim. Iam fazer tráqueo em mim, sabe? Meu Iam Deus, furar, sim. porque eu não acordava, então iam fazer a tráqueo. Sim. Meu Aí um Deus. membro da minha igreja chegou lá, que trabalhava na SAMU, chegou e disse, nossa, temos que orar, porque se furarem o pastor, já era. Porque o instrumento de O instrumento, trabalho exato. é a voz. Exato. Meu Deus do céu, foi uma confusão. Mas aí, aí Deus me livrou dessa situação toda, mudou a situação toda, fiquei levantado, Glória estou aqui a de Deus. pé hoje. Glória a A única Deus. diferença é que eu tenho uma parte do Da cintura? né? Quando você tem a coluna aqui Sim. e as duas partes da bacia que se encaixam na Sim, coluna, que vem a sim. parte fêmur. Sim. Então as duas, né? Foram encaixar elas, né? Com ferros e tudo, encaixaram assim na coluna Uhum. para calcificar. Sim. Só que um não calcificou aqui, calcificou Um assim. pouco acima. Tá um pouco acima, só. Mas eu entendi porque que Deus deixou a marca. Porque se eu dizer para vocês que eu tenho um milagre, não estou nem mancando. É. Meu Deus, entendeu, é né? verdade, Exatamente. pastor, Então, por isso verdade. Deus deixou essa marca para dizer para mim, você tem marca. E hoje eu tenho marcas no corpo, né? E hoje tem muitos que É. têm um testemunho, mas não carrega uma marca, pastor. Fica um pouco difícil, né? Não, exatamente, era pra marca, era pra marca. Aí Glória Deus a deixou Deus. a marca em mim, então glória a Deus. Mas aí eu ando com uma palminha num pé, que é para poder equilibrar, Sim. então, por causa de 2 centímetros, dá e Não tal. dá pra perceber. Mas não dá para pastor, perceber. não dá Quem pra anda assim perceber. não consegue ver. Mas tem os efeitos, lógico, Sim. tem efeitos, dores, quando dá frio, quando dá não sei o que, Sim. algumas coisas. Mas de tudo isso, eu dou glória a Deus. Glória a eu tô Mais Deus o por menor, isso. né? podia ter quebrado glória o a Deus pescoço, por podia isso. ter quebrado coluna, podia estar parado, mas amém. Aí, então, quando aconteceu esse acidente, minha família em Moçambique achou que eu estava morto, ou achou que eu não ia andar mais, ou pensava que eu estava paralítico. Foi uma confusão, a família toda, Moçambique todo desesperado, Meu Meu Deus. mas desesperado mesmo. Eles disseram assim, não, mas Flávio está vivo e tal. Não. Então, qual foi a guerra? Queremos ver ele. Sim. Entendeu, né? Como eu sempre ia para Moçambique, eu disse, não, eu vou lá para Moçambique para mostrar, galera, Que eu estou estou vivo. vivo. E no período eu ainda estava meio né, com dor Sim. aqui, dor assim e tal. Eu fui lá para isso. Quando eu cheguei a Moçambique, eu encontro o pessoal lá e tinha uma igreja, um salãozinho, que minha mãe comprou um terreno. Minha mãe hoje ela está se aposentando, né? Mas pastora. Olha só como minha mãe começou o pastorado, né? Ela ia orar numa montanha, num monte. Aquela adoração no monte. Ela Sim. orava no monte, ia orando. Aí diz que eles faziam vigília com um grupo de irmãos. Faziam Uhum. vigília. Ao fazerem vigília, um irmão que orava, desceu, numa das vigílias, desceu para ir ao banheiro. Né? Mas lá no monte, lá vai encontrar um lugar lá para Sim, um matinho, né? aliviar. É. Quando ele foi, ele olhou, viu que tinha uma luz acesa. Sim. Meu Era de uma Deus. lamparina, parecia uma lamparina, mas ele Sim. viu de longe. Ele falou para minha mãe, irmã Issa, minha mãe é a Issa, né, nome muçulmano. Irmã Issa, eu tô vendo uma luz lá e tal. Tem gente por aqui. Minha mãe disse, não tem gente por aqui, não. Quer dizer, Não, mas tem, não é possível. Aí, quando minha mãe foi, depois da vigília, foram passar por lá. Quando chegaram lá, era a casa de um feiticeiro Meu meu Deus. da Deus. região. Olha só, minha mãe não tinha projeto de montar igreja na região, não tinha projeto de fazer nada naquele lugar. O feiticeiro falou assim, eu sei
que vocês estão vindo aqui, essa região é minha, e vocês querem vir montar a igreja aqui. Falou pela Meu boca do feiticeiro, Deus. sem antes a sua mãe Falou pra mim. testificar daquilo. Sempre minha mãe. Minha mãe disse, sério? Minha mãe entendeu. É E agora. Deus chamado. Meu Meu Deus. E a gente nunca percebe testificou que na Deus boca usa, do inimigo, usa o inimigo para nos a informar muita coisa. Sim. Meu Eu não sabia. Deus. Sabe o que minha mãe fez? Semanas seguintes, tronco sabe, linha férrea? Sabe aqueles ferros da linha férrea? Sim, Sim. sim. Pedaço Sim. amarrado numa árvore de mangueira, Sim. ferro. Meu, Batia a população, começava a vir para fazer. juntar. Nossa, pastor, que glória. Assim, a igreja começou lá. Meu Uma igreja Deus. de caniços e não sei o quê, e tal, aquela coisa. Minha mãe fez o quê? Compramos o terreno lá. Glória a Deus. Ao comprarmos o terreno naquele ambiente, começamos aquela igrejinha lá. Entendeu, né? E aquela igreja foi andando, anos e passaram. Quando eu chego lá, minha mãe já aposentada, a igreja já quase caída e tal, não sei o que. Eu cheguei lá e disse, não, a igreja não vai parar, não. Glória a Eu cheguei, eu vou Deus. levantar esse ministério. Cheguei lá, Glória a levantei Deus. o ministério e montei a igreja Comunidade Batista Manaí, Glória a Deus. em Moçambique, Olha aí. e comecei a treinar os líderes. Glória a Só que então aí fui vendo as crianças na rua, né? As crianças Se puder ali no colocar bairro, aqui, Caio. as crianças Glória a no Deus. bairro passando fome. Meu E Deus. tal, aquela situação toda. Quando a gente fazia uma festinha, ali vinham aos montes, espreitavam. Projeto Olha aí, manancial. então aí é o projeto Isso, manancial. Manancial. Aqui é o comunidade. terreno que a gente já comprou, já faz tempo, tá? Isso aí em Moçambique mesmo, né? É Moçambique. Ah, Glória tá? a Deus. Olha Olha aí. que Aqui benção. Olha que foi quando eu benção. estava lá há pouco tempo. Olha Glória a que lindo, Deus. mano. Que benção, Vaso. Pessoal Todas Meu essas- orando. Deus, que Os meninos lindo. orando. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, hein? Olha aí. Olha lá, ele Parece tá essa vendo mesa, por né, isso. Vaso? Parece a nossa Parece a mesa. mesa aqui, É. ó. Parece que deu uma... Essas deu mesas foi o irmão continuidade. até que apoiou pra gente. Mandou É. pra mim R$ 1.600 lá pra fazer as mesas. Eu fiz as Glória a 8 Deus, mesas pastor. e os bancos, né? Glória a Deus. Que bênção. Então a gente dá alimento deles lá. Hoje são quantas pessoas que 300. fazem parte desse projeto? As crianças são 350 crianças. 350 É, crianças. são E se 350. alguém, pastor, Isso. quiser auxiliar, ajudar de alguma forma? Olha lá elas orando Olha, lá. Nós estamos apoiando esse trabalho todos os sábados agora. Por enquanto ainda está trabalhando só sábados e domingos, né? Sim. E a gente traz alimentação e também damos estudo bíblico. Então essas Que crianças bênção. aqui, elas chegam, primeiro, tem palavra de Deus, tem estudo bíblico, tem louvor, tem não sei qual. E depois do almoço, a Sim. gente faz o almoço, depois acompanhamos elas para as casas, né? São- É o que a gente está fazendo. Tá. Glória a Olha Deus. que bênção. Então o trabalho tá crescendo Olha o muito, vídeo Olha. aí. né? Legal. O trabalho tá crescendo assim. Inclusive, em breve estaremos lá, né, Diego? Creio de sim, alma. Vamos se Tem programar vocês para pra poder gente- ir lá É. e colocar a mão na massa, fazer lá Ali é a glória a igreja Deus. que a gente as coisas, montou né? lá, né? Mostrou um pouquinho lá. Esse espaço onde está é justamente o espaço do projeto debaixo dessa mangueira, Sim. entendeu, né? Então a criançada tá ali. Então a gente quer construir, né? Fazer o salão. Sim. O objetivo é ter um orfanato. orfanato. Que O objetivo. bênção. A maioria dessas crianças, querido, olha, é difícil. A maioria dessas crianças aqui, elas vão lá comer e elas levam uma sacola plástica, Sim. tá? Então elas comem metade da comida, tá? Elas comem metade, deixam a metade, colocam na sacola plástica para janta ou para levar para casa. Meu Deus. Então é uma situação muito difícil para elas, né? E tem alguma dessas crianças que são órfãos, que a moram maioria, com... A maioria, né? A maioria. Os pais abandonaram, muita criança, os pais abandonaram, os pais estão metidos em vícios por causa de situação financeira, muita criança abandonada mesmo, Sim. muita criança. Meu Por isso tem se Deus. adotado muitas crianças. A gente está fazendo um projeto para o pessoal que quer adotar, né? Assim, adotar famílias, adotar as crianças para você ser sua responsabilidade as crianças. Sim, Uhum. manter, Sustentá-los. Tipo um sustentá-los. padrinho, né? Padrinho, essa é a Isso. expressão. Uhum. Para Bacana. padrinhar. A padrinha. Então, agora em julho, eu estou indo lá para fazer esse levantamento, né? Para justamente levantar o número das famílias que muita gente aqui quer padrinhar. Sim. Inclusive, quem quiser nos apoiar nisso e quiser apoiar também esse projeto, né? Deixa Depois vai o passar contato aqui o do CNPJ pastor da também. gente. CNPJ. Você vê lá no Instagram mais um pouco lá Sim. do projeto. O Instagram é Vamos dar como, pastor? É Projeto Manancial. Isso. Então, Projeto tio, Manancial. qual é o arroba? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso. Porque aí você que está nos assistindo, quiser nos assistir, quiser nos ajudar, eu tenho certeza que vai ser uma benção. Exatamente. Eu vou ser um dos que vou ajudar, tá, gente? Eu Glória a vou Deus. ajudar. Inclusive, eu quero ir lá, conhecer lá. Vai ser benção. Inclusive, eu tenho coragem de adotar uma criança, Vaso. Tá, arroba É forte, projeto, o Instagram é arroba projeto, _manancial, _manaí. Manaí.
dois A's. Manan. Manaim. Tá? @ projeto underline, manancial underline. Aliás, sim, Manaim. Tá? Manaim. Estamos no Instagram também. Então você que quer nos ajudar, nos prestigiar aí com esse projeto aí, tem o Pix, qual é o Pix, O Pix pastor? é o 44, o CNPJ, né, do projeto, né? É o 44 110 712 1000 ao contrário, 39. Vou repetir, 44 110 712 1000 ao contrário, né? E 39. Gente, Tá? você que Qualquer... quer fazer a obra do Senhor, quer ajudar, né, Diego? Colaborar, ajude. Às vezes 5, 10, Sim. 20 reais, né? Qualquer Só para você valor. entender, por exemplo, um almoço desses aqui no sábado, eu gasto R$600. 600 não é reais. muito. Para nós aqui. Sim. Aliás, desculpa, para eles lá. Para nós aqui não é nada. Não é nada. Sim. Para eles lá é muito. É muito. Exato. R$600 você consegue dar alimentar comer 350 crianças. Né? Meu Deus. Lógico que a gente não dá com tudo que a gente queria dar fruta, queria dar não sei o que a gente, mas eu estou dizendo para vocês o mínimo que a gente faz, Uhum. né? O mínimo que a gente faz. Sim. E você apoia um monte de crianças que estão lá, né? E para eles é uma coisa assim maravilhosa, né, pastor? sim. Porque às vezes para nós aqui é uma coisa básica, mas para eles que não tem nada, meu amigo. É show de bola. A chave Pix tá embaixo, isso, Caio? Então a chave Pix tá aí embaixo Já aí. tá aí. Então a gente tá fazendo isso, a gente dá de comer, damos roupas, damos não sei o que, entendeu, né? Doações e tal. A gente tá apoiando eles para isso. Essa área toda aqui vai ser construída o orfanato. Essa é a visão que eu tenho, né? Eu acredito que Deus vai dar o crescimento e Sim, vai eu creio nisso, abençoar, e você pode contar com a gente para isso, pastorzão. Teve alguma história, pastor, dessas crianças aí que te chamou a atenção? Uma história assim de uma condição de alguma criança? Olha, muitas crianças aqui, eu não sei se tem algumas fotos onde tem algumas crianças com criança nas costas, acho que eu não passei, né? O senhor não passou essa? Eu vou ver se eu consigo achar aqui. Se o senhor quiser mandar para mim, eu coloco agora. E algumas fotos com a criança, ou deve estar tendo um projeto mesmo no Instagram. No Instagram? Tá? Acho que você pode achar lá. Lá no Algumas Instagram. crianças de 12 anos, 13 anos, meninas de 12, 13 anos, elas com os irmãos, com o irmão nas costas, que cuida. E uma coisa que mais mexeu muito é porque a maioria deles tem refeição um dia. Aliás, uma refeição por dia. Uma refeição por dia. Uma Meu refeição por dia. Deus do céu. Então, às vezes, eles só ficam ali o dia inteiro para comer uma refeição. E, às vezes, para poder sustentar a situação, de manhã toma uma água aqui, aquela coisa toda, mas vai, por exemplo, comer uma refeição 14 horas, 15 horas, e já era. Entendeu? Né? E lá, a comida básica para eles, por exemplo, a mandioca, né? A mandioca, eles pegam a mandioca, corta a mandioca, né? E deixa secar em cima dos telhados da casa. Aí seca a mandioca e depois dela secar, elas socam a mandioca. Gera uma farinha. Uma farinha. Sim, dessa farinha elas geram uma polenta. Né? Polenta. Estilo polenta, né? Sim. E aí depois vai para o mercado, compra com o valor mais baixo, dá para comprar peixe, chamado peixe seco. Lá chamam papai, é um tipo de peixe mais menores, né? Mais barato. Sim, mais Vamos barato. dizer assim, muito super barato. Entendeu, Aqui né? é como se fosse uma sardinha aqui. Isso. E exatamente né, naquele tamanho de sardinha. Uhum. Tá? Mais seco. Mais sim. seco. Seco e barato. E você vai ver como é que eles comem. É como se eles comem a polenta com aquele peixe. Sim. Sem molho, sem... Não tem condições para ter outro molho. Sim. Meu Às vezes é um peixe seco que só vai e coloca assim no fogo. E então come a polenta com aquilo. Cara, estando lá, é triste. É triste Uma porque coisa nós... é ver assim de longe, Aqui né, no pastor? Brasil a gente gasta toneladas e toneladas de comida, jogamos fora Jogamos toneladas fora. e toneladas e toneladas mesmo. E lá é terrível, sabe? É terrível. Muita criança ali passando necessidade. Lógico que nem todas, muita criança aí tem pai, pelo menos ajuda um pouquinho e tal. Uhum. Mas a maioria está passando necessidade, né? A gente sempre vê as notícias da África e na sua opinião, qual é o principal motivo de tanta fome na África? É o governo? Olha, é uma algo das espiritual? O que o senhor acha? De verdade, é o governo e a mentalidade africana. Nós fomos colonizados, sim,
não é brincadeira, 500 anos de colonização deixa muitas marcas, né? Deixa muitas marcas. E o povo moçambicano, né? Vou falar especialmente do meu país, embora tenha vários países, mas especialmente do meu país. Por exemplo, somos um país que temos petróleo, nós temos gás, nós temos pedra preciosa, nós temos muita coisa rica. Nós somos ricos em matéria de recursos. Recursos próprios. Sabe? Nós temos muito recurso, pedra preciosa. Inclusive, temos aquele metal, tem um metal que o pessoal, a turma lá do Elon Musk faz os carros lá, para bateria, esqueci o nome do material. Tesla. O pessoal da Tesla, mas tem um material. Nióbio, não. Não, é o outro. Tem um material que até usam para isso, até para celulares também usam. Eu esqueci esse minério, que é tirado de lá também. Eu sei qual é, porque faz tela de celular também, né? Isso. Então, é um país rico, mas o problema da gente é que a gente está sendo explorado até hoje. Você olha, encontra muitos países da Europa, eles são ricos, países europeus, são ricos, mas são ricos com riquezas de quem? Não, são de lá, exato. Então eles vão lá e tiram, e o que eles fazem? Endividam a gente, tá? Nós vamos pegar os vossos recursos aqui para vocês pagarem as dívidas que vocês têm. Então a gente nunca vai pagar as dívidas. Exato. E aí eles a vão dívida lá, é infinita, né, pastor? Eles exploram, a gente vai construir uma escola para vocês, eles exploram e é dinheiro para aqui, a gente não sabe lidar com o dinheiro lá, porque o povo agora tá vendo dinheiro, aquela coisa toda, o cara quer enriquecer. Sim. Então nós estamos vendendo praticamente o país por causa deles, eles estão explorando o povo. A troco de migalha, né? Mas pastor? qual é a ideia? Quanto mais manter o povo pobre, melhor para os ricos. Mas eles estão na minha mão. Então nós estamos Chega sendo a ser doloroso. Então nós estamos com essa crise. É uma crise que nós estamos passando até hoje lá. Mas Moçambique não é um país que se considera um país pobre, muitos países africanos. Estamos acordando. Aqui é a página do Projeto Manancial. Isso, essa é a página. Se descer para baixo, tem aqui Aqui foi na Páscoa, eles é uma encenação, né? Olha que da lindo. Páscoa. Eles fizeram lá com as coisas lá. Aqui é a igreja, aqui foi Dia das Mulheres. Glória a roupa delas é muito linda. Show. Ali é a nossa igreja, tá? Vou te dizer, mulher bonita. Muito não é brincadeira, linda. não. Muito linda. Tá? Show de bola. Eu sou muito bem casado, mas assim, é muito linda a cultura, o povo, as vestimentas. Exatamente. Eu acho hoje a muito gente bonito. trabalhou muito para a vida delas lá. Aqui, né? ó. Tá vendo? O senhor não ia falar. Tá vendo? Essa menina aqui, por exemplo. Ela tem uns 12, 13 anos, essa menina aqui. É como mãe. Você entendeu? Ela tá ali como uma mãe, cuidando da criança. É aquela forma de segurar as crianças, tá vendo? Elas vão lá para comer e tal, aquela coisa. Isso? É chamada capulana. Capulana. É esses tecidos, tá vendo? Tecidos. Meu Deus. São elas que andam com as crianças o dia inteiro. Mamãe, onde é que está? Mamãe está lá no campo cultivando para poder sobreviver. Sim. Agricultura. Né? Então a criança fica o dia inteiro sozinha. Meu Deus. Sozinho, o dia inteiro. Tem criança que até dorme sozinho. O dia inteiro. Você entendeu, né? Sim. Então as crianças vão lá e seguram. É assim que tá acontecendo, né? Meu Deus. Mas eu creio que com apoio de muita gente, né? Por exemplo, esse menino aqui, esse do meio, ele lá tá trabalhando, esse menino. Sim. Tá? É Aqui ele reciclagem, tá trabalhando, pastor? reciclagem. Para eles, ó, essas meninas, tá? É reciclagem. Tudo isso que eles estão aqui. Estão nas ruas aí para buscar as coisas para poder sobreviver. Ganhar. E ali, não é porque está ganhando, por exemplo, para manter... É para comida do dia. Do dia. Vender alguma coisa para arrumar o dinheiro do dia. Então, eles vendem para o dia. Sim. Tá? Então, a gente está nesse projeto aí, apoiando essa turma. Nós contamos com vocês aí, né? Amém. Para eles é felicidade. É incrível ver o sorriso no rosto deles, pastor. E tem outro projeto que eu estou indo fazer agora, por exemplo, é que acho que eu não sei se... Acho que eu não tenho a foto aí, mas se eu achar, eu mostro para vocês. Nós estamos montando um poço de água. Eu quero montar um poço de água, né? Porque aqui não tem água. Toda essa região não tem água. Eles vivem na base da água do poço. Sim. Tá? Então, nós queremos montar um poço. Já estou procurando até apoio de muita gente. Aqui no Brasil, muita gente está nos apoiando para montar um poço. Então, um poço está em torno de 16, 15 mil reais. Montar um poço com bomba e tudo. Para quê? Porque tendo o poço, a água que a gente vai tirando lá, tem água pura, água potável, né? Água pura, e vai ser usada para venda. Para manter o projeto. Para manter o projeto, exato. Para o projeto que como a gente está com a ideia da casa de recuperação, não, orfanato. Então, para ser autossustentável. Então, nós estamos querendo fazer o quê? Abrir o poço. Sim. A outra coisa que a gente está tentando montar também um estilo armazém de comércio. Lá
é coisa que Para o povo armazenar água? vive, água, comida, para o povo ir lá comprar lá, Sim. no nome do projeto. Então vai ser Entendi. valor no nome do projeto. Glória a Deus. Isso é o que está na visão e no sonho, né? Amém. Tem visão, Amém. pastor. Se tem visão, Amém. tem missão. tem Eu aprendi missão. com os senhores isso daí. mesmo. É. Essa missão vai ter que executar por causa da visão que a gente tem. Maravilha. Mas aí a gente conta com os apoios dos irmãos e principalmente mesmo pela oração. Por isso que eu até trouxe aqui a bandeira, Glória a para que Deus. a gente, no final a gente possa orar para o Moçambique, Amém. para o Moçambique. Antes da gente Tá. finalizar, pastor, fala um pouco Isso. dessa bandeira aqui, dessas cores, desses símbolos aí de Moçambique. Aqui nós temos a bandeira que representa, a bandeira é muito forte, tá? Uhum. A questão da bandeira, se você encontrar na Bíblia, por isso que cada tribo tinha a sua marca, a sua bandeira, né? Glória Para a ser o Deus. escudo, de verdadeiro escudo, né? Onde vem uma representação de identidade. Identidade. Né? Que é a questão soberana de cada povo, né? Como nós também, nós temos que ter a marca, né? Exato. Soberana, né? O escudo que diz a nossa identidade. E aqui nós temos a bandeira de Moçambique, né? A arma que é a libertação, né? A representação da libertação, tem a enxada, que é a questão da terra, né? A agricultura, que é uma das partes mais fortes de lá também, tá? O livro, a educação, Sim. né? A estrela da esperança, o sangue que foi derramado dos antigos Esse combatentes, vermelho. recursos, né? Da terra, tá? Glória a Deus. Paz, tem o verde que é muito forte da gente, né? A esperança Sim, e o verde Esperança. da gente. Então é a representação Tremendo. dessa bandeira, né? Maravilha. E o escudo mesmo é este aqui, né? O escudo esse de que você tem. Moçambique. É. Moçambique tem quantos habitantes, pastor? Hoje nós temos em torno de 24 milhões. Milhões, Não é muito, né? E a- Tem vários países que tem muito. A região que o senhor habita lá, que tá o projeto, está em qual região de Moçambique? Está na região norte de Moçambique. Tá na região norte de Moçambique. Quer dizer, por exemplo, daqui para lá é assim: você sai daqui para a África do Sul de voo, 8 horas de voo. Uhum. Então a gente sai daqui de 8 horas de voo, chega em Moçambique, chega em Joanesburgo. Joanesburgo. Chega em Joanesburgo. Joanesburgo, ou você vai de carro, de carro são 30. De carro são 6 horas. 6 De carro. horas. De avião, meia hora, né? Uhum. Meia Sim. hora de carro, de avião, mas de carro são mais 6 horas. Aí você chega na cidade de Maputo, tá? Que é a capital. Sim. De lá a gente pega outro voo para a cidade onde está o projeto, que é a cidade de Nampula. Nampula. E chama-se Nampula. O projeto está aí na cidade de Nampula. São 3 horas de voo. Nossa, 3 a 2 torna horas. longe, É né, longe. É pastor? 3.000 quilômetros. Nossa. E se alguém estiver assistindo e falar, não, quero ir lá fazer a obra? É só falar vaga? comigo, entrar em contato, tem vaga. Muita gente está Glória a Deus. indo visitar. Quer visitar, quer trabalhar, quer estar com a gente Sim. para participar. Eu estou livre, estou aberto. É só entrar em Glória a contato Deus. com o meu número e a gente conversa e a gente vai. Se você não quiser ir agora, todos os anos a gente tem um projeto de 2 vezes. Então, Sim. vamos e vamos Fazer a obra. fazer a obra. Glória Maravilha. a A Deus. gente vai fazer. E se for para fazer a obra, melhor ainda. Melhor Porque aí ainda, você né, não pastor? vai pagar a hospedagem, não vai pagar a alimentação, porque Glória você a vai, Deus. só paga a sua passagem e vai chegar lá, vai ter estar tudo, né? envolvido, tudo. com Você vai a mão na trabalhar. obra, Vai trabalhar. na Você vai apoiar na obra. Lógico É. que você vai passear, conhecer a cidade, Sim, conhecer as sim. praias. É. Moçambique tem parte praia? boa, tem muita praia. Nossa cidade tá, nosso Pelo país que eu todo vi, litoral. Tem muita Nossa, é praia. bonito. Aham. Meu Tem muita Deus. praia, então tem parte boa, tem a parte ruim, como qualquer parte Sim. do mundo Aham. tem. Lá tem a parte boa, tem a parte ruim também, né? Mas Mas eu acho que quando a pessoa viaja assim, lógico que a pessoa quer conhecer, mas quer mais fazer a obra ali, né? Acho que é mais focado ali, mais sim, direcionado, né? mas e o ideal é esse. É, Impacta. É. Deixa lágrimas, sabe? Sim. Você chega lá, você fica com muita lágrima. Isso é que me fez impactar muito, mexeu meu coração, porque enquanto eu tô aqui, tô vendo aqui muita... Querendo como não, a gente tem condições aqui Sim. em relação, né? Não tô dizendo que aqui a gente não passa fome. No Brasil Sim. também a gente passa fome. Se a gente olhar para o norte do Brasil, também tem muita Sim. necessidade. Mas lógico que bateu meu coração por ser meu país também. É. Apesar de que hoje eu tenho dupla nacionalidade. Agora eu sou brasileiro também. Ai, Sim, que Né? Agora benção. eu acabei tendo nacionalidade também brasileira agora, né? Mas também eu sou moçambicano. Sim. Então ferveu muito meu coração vendo aquele pessoal lá. Então por isso que eu coloquei meu coração virado para lá. Poderia fazer mais para cá também, Sim. mas meu coração virou para lá. Então por isso que eu estou amando aquele ambiente, aquele povo. Então por isso que fundamos a igreja e o projeto. Glória a Deus. Maravilha. E eu creio que vai crescer. A gente está nesse projeto de abrir esse orfanato. Já tem alguns irmãos que a gente está orando que querem ir lá como missionários para ficar, Sim. entendeu, né? Então a gente vai fazer com que essa obra Amém. Glória a Deus. Cresça pastor. e tanto floresça coração Vai e crescer. em apoio nome dos de irmãos Jesus. que tenham um coração, né? Coloque seu coração nisso. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a sua vida ao colocar o coração no apoio, né?
que às vezes a gente pensa assim, que quando chegamos lá na glória, nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo, Deus vai dizer assim, e aí, me conta o que você fez. Eu construí 1000 igrejas. Eu construí e ganhei tantas almas. Isso aí, meu amado, isso não impacta Deus, porque isso aí, você só faz isso porque Deus te deu para fazer, e é Ele que se move. Sim. Não é isso que você vai ser julgado. O que Deus vai julgar é o que coração. você deixou de fazer. Meu Deus, forte. Estava com fome? E não me deste de comer. Precisei de roupa, vocês não me deram. Não te vesti. Estive preso, não foste me visitar. Meu Deus. Isso é que vai nos levar ao julgamento. Ao julgamento. Tá, Meu entendeu, né? Deus. Então é essa o fato questão. de não fazer. Tinha o projeto e você não quis fazer. Agora já temos o que fazer, Diego. É tremendo, meu irmão. Entendeu, né? Tinha o projeto para apoiar, eu não quis apoiar. Aí, tá aí. Maravilha. Entendeu, né? Forte Na esse guerra. mistério. Teve a O oportunidade. que você deixou de fazer é que vai fazer você sofrer julgamento. Né? Meu Deus. Então, para vocês ajudarem. E que bate-papo maravilhoso foi ter contigo, pastor. Diego, eu tô aqui, saindo aqui, renovado aqui. Eu tô mais que você porque eu ainda vim conversando com o homem no caminho. Fui pegando uma mentoria lá. Rapaz do céu, tô falando pra tu. Né? Que benção. Fui absorvendo o máximo que eu podia ali. Eu, caladinho. Rapaz, é coisa do céu. Coisa do céu. É muito gratificante poder aí ouvir testemunho, saber mais a respeito do projeto que o Senhor Deus colocou ao seu coração, pastor. E Deus vai prosperar. Isso daí é lindo. É como o Senhor, é como o Senhor mesmo falou. Deus ele vai suprindo todas as necessidades. E Deus tem suprido. Sim, ele vai continuar. Tá nos ajudando. Muita gente a obra dele, sim. Por isso que a gente apela, né? Aproveita esse momento, gente, nos apoia muito aí, porque qualquer valor vai sempre ser uma bênção para o projeto. E lembrando que às vezes você gasta tanta comida para fora e uma criança lá, um prato de comida, ele come 2 dias, aquele prato, que ele guarda, coloca na sacola para poder comer no dia seguinte. Sim. Cara, isso aí foi coisa que me deixou com lágrimas nos olhos. Meu Deus. Me deixou com lágrimas no olho, sabe? É triste uma criança ir ali no projeto para comer metade e guardar metade para levar para casa. Pastor, e hoje a nossa briga, hoje, assim, muitas das vezes, eu falo por mim, tá bom? Sim. Eu tenho um filho chamado Enzo. Eu tenho que estar brigando para ele se alimentar. Meu Deus. E eu falo com ele a respeito disso. Falo, Enzo, tem pessoas que não comem, não porque não querem comer, é porque não tem. Não tem. E assim, ele já tem uma idade, ele tem cerca de 8 anos de idade, então já tem ciência. E olhando para essas crianças, sabe? Então assim, e é por ele que eu oro. Eu oro, Deus, que ele venha ser um missionário, que na onde eu não pise, ele venha pisar para fazer missão. E vai. E outra, quando Deus, porque assim, Deus ele nos concedeu o filho e nos deu com propósito. Uhum. O Enzo, Deus já falou, ele vai ser um doutor. Uhum. E a gente vai encaminhar porque igual o Senhor ministrou e eu guardei aquela palavra, tem visão. Sim. E Deus falou, ele vai ser um doutor, por quê? Porque ele vai ser primeiro um missionário, o doutor vai vir como consequência, porque ele vai exercer isso também. E não só, a Bíblia diz assim que os filhos são como flecha. O que significa? Sabe o que significa? Que teu filho, se seu filho não ir 2 vezes mais ou 1 vez mais do que você fez na vida, você não fez não fez, exato. Os filhos sempre vão mais além. Se eu for pedreiro, meu filho tem que ser engenheiro civil. Meu Deus. Tremendo, sim, entendeu? Tem que ser engenheiro civil. Se eu for enfermeiro, meu filho tem que ser doutor. Glória a Deus, entendeu? por isso. Então o filho tem que ir além. Se você fazer com que você amanhã, seu filho não for mais do que você foi, você não fez trabalho nenhum. Exato. Você foi um fracassado total. Deus. Então é essa a questão. Por isso que enquanto nossos filhos ainda estão pequenos, nós temos que ter a visão. É agora que a gente tem que colocar como visão. É por isso que a nossa visão não tem que ser no meu nível. A visão tem que ser no nível além do que eu sou hoje. Glória a Deus por isso. Então olha para teu filho com uma visão. Sim. Sabe? Comece a orar e comece a chamar. Exato. Eu aprendi isso muito também de uma mulher que uma vez foi uma ilustração, né, alguém contando lá, diz assim que uma mulher estava numa carrinha, sabe aqueles carrinhos de bebê? Sim. Estava com os 2 filhos no carrinho, né, com os 2 filhos. Aí uma pessoa encontrou ela andando lá na rua e perguntou assim, como se chamam teus filhos? Tá? Ela disse assim, o engenheiro aqui chama-se fulano de tal, e o doutor falou, então ela primeiro não falou o nome, ela falou a característica do que eles são. O doutor chama-se tal, o engenheiro chama-se tal. Por quê? Porque é o que eu estou vendo neles. Glória a Deus. Eu estou implorando engenheiros, eu estou implorando doutores. Eu creio de alma, eu creio então, dessa forma. Então, na casa, você tem que fazer isso. Você tem que olhar para a sua casa e dizer assim, filho, eu estou cuidando de um doutor. Sim.
Entendeu? Por isso que eu não... Mas, pai, usa camisa, usa blusa de frio, sabe por quê? Sim. Porque eu tô cuidando de um doutor. Mas, pai, eu tô vendo o doutor. Exato. Glória a Deus. Você por tem isso. que... Quando você Impulsionar. inculcar isso na criança, você está sendo profético na vida da Exato. criança e você está jogando a visão na criança. Então, ela Exato. se comporta naquilo que você está profetizando. E principalmente porque nós, sendo pais, nós temos a palavra profética. Sim, O eu creio profético dessa está em forma. nós. Meu Entendeu? Deus. Né? O profético, o forte do profeta está em nós. Porque nós somos a voz profética, nós somos a voz de Deus na criança. glória a Você Deus. entendeu? Então a gente tem que profetizar isso na vida Sim. dele. Então ele já começa a crescer naquilo. Você entendeu, né? Glória a Todas as Deus. minhas filhas, eu fiz isso. Interessante foi a última história da minha filha mais nova. Ela dizia assim, pai, ela estava ainda na sétima série ou sexta série. Ela quando perguntamos e tal, mas sempre a gente pergunta à criança, né? Uhum. O que você vai ser? O que você vai ser? Porque a criança já mostra para nós a visão. Sim, Quando ela está pequenininha, qual é a primeira visão? Quer ser como o pai, porque o pai está conduzindo o carro, ela está crescendo, a primeira coisa que ela vê no pai. É. Eu quero ser como o papai, porque está vendo o carro ali. exato. Aí ela vai para a escolinha, quando você volta, pergunta para a criança, o que você quer? Você quer ser como professor? É, Porque o que ela tá observando. está observando. vendo. Então ela já vê a visão. Quando ela olha o professor na sala de aula, ela está se vendo. Sim, Então, olha para ela, gosta, porque é a primeira coisa que ela está vendo. Você entendeu? Então, a visão começa assim. Então, minha filha diz assim, não, pai, eu quero tratar de dentes, eu quero quero fazer odontologia e tal. Eu disse assim, ok. Então, você tem minha bênção e a partir de agora eu vou alimentar esse profeta na tua vida. glória A a partir de Deus. agora nós vamos te olhar como uma doutora. Cara, estava na 7ª classe, na 7ª série. Ela começou a estudar, estava na 7ª. Aí não tinha entrado nem faculdade, não tinha nem sabia nada de história de faculdade. Sim, Sabe o que ela estava fazendo? Eu disse, alimenta a visão. glória a Deus. Sabe o que é alimentar a visão? Começa a procurar tudo estudar a que Sim, respeita a respeito. isso. Se interesse por isso. Sim, Aí não tinha entrado na faculdade, já sabia todo coisa de dentro, já sabia a cirurgia, como se faz, não sei o que. Nem tinha entrado na glória a faculdade. Deus. Hoje ela está no 2º ano já, tá? Já está no 2º ano, quer dizer, falta 1 ano e meio, agora vai entrar. E ela está hoje, ainda essa semana atrás, me mandou a foto, você estava fazendo primeiras cirurgias, Ó, né, de Glória a alunos. Deus. Então, hoje ela está vivendo aquilo, mas está vivendo o quê? Está vendo Exato. algo que a gente fez, Lá atrás. sonhou Plantou lá com atrás. ela. Lá atrás. E a gente aumentou a visão nela. E a gente nunca lhe tratou como qualquer. A Sim. gente sempre tratou doutora. Nossas filhas não se tratam doutora. Sempre, doutora. Sim. Então, quando você começa a tratar seu filho daquela forma, você está formatando o interior e a essência interior da criança. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que por significa isso? Cuidar da semente. É forte. Glória a Deus. Não Você tá cuidando adianta da só semente. colocar semente, E né? deixar. Então você tem que ir Tem lá, que cuidar da regar, semente, tá adubar. regando, tá regando. E ela tá lá com uma semente, tá germinando, você tá lá podando. Sim, Você entendeu? É exatamente isso, alimenta a visão dela. glória a Deus. Glória a Deus E por Deus isso. trabalha com isso. Em todas as coisas que Deus fez na nossa vida, e mesmo na palavra de Deus, Foi dessa forma. Dessa Foi maneira. dessa forma. Deus não Glória faz a antes, Deus. Deus nunca vai te fazer viver algo que ela ainda não esteve. Eu creio dessa Eu forma. creio. É. Se Deus nunca esteve lá, Ele não vai te mandar fazer. Sim. Ele manda você lá porque Ele já esteve. Tá bom. Verdade. Agora, entendeu? Ô, Vai te mandar glória. com provisão. É terrível. Samuel, enche aí e vem, é Belém. Que Que glória, bênção, pastor. que Esse bênção. bate-papo foi muito Foi Foi bacana. maravilhoso muito e edificante. ficou com gostinho de quero mais, né? Não, tem que marcar um Não, próximo vamos com o marcar um pastor. próximo já, É, viu, pastor? Foi. falar a Pode respeito marcar. disso. Esse primeiro episódio aí foi top, mas assim, já ficou com gostinho de quero mais. Glória a Deus. E é isso, Diego. Considerações finais Glória a aí. Deus. Quero agradecer os ouvintes aí que foram alcançados por intermédio desta palavra, por intermédio desse testemunho. Segue aí as nossas redes sociais, divulgue, compartilhe, segue também o projeto Manancial, Sim. segue também a igreja Manaim, Sim. tá bom? Vamos propagar o reino. Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado, Pastor Flávio, tu és uma Obrigado. bênção. Amo o Obrigado. Senhor em Cristo Jesus por esse Amém. pouco tempo que a gente pode aí compartilhar de alguns momentos, né? Na igreja, a Isso. vinda pra cá sim. e esse momento como esse de mesa. Ah, Deus top, abençoe o Senhor top. Eu grandemente. agradeço. Deus Agradeço pela abençoe. oportunidade de vocês, agradeço mesmo pela A gente é que oportunidade agradece. de a gente poder também divulgar nossas experiências, nosso testemunho, Glória nossa a Deus. vida, e eu fico feliz por vocês aí. Glória E eu a espero que Deus abençoe esses projetos aqui, né? Aleluia. Que Deus abençoe esse Glória a esse Deus. estúdio, que Amém. venham Glória a mais coisas boas por aí, né? Porque Amém. edifica o nosso coração. Eu quero Amém. agradecer a vossa vida por Amém. ter tirado esse momento. Tá? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. A gente aqui agradece a sua presença, ter trago aí as bandeiras aí, Sim. ter trago também tantas histórias maravilhosas que edificam as nossas vidas, nossa alma. E você pode ter certeza que eu já tô ansioso para conhecer Moçambique, Top. de ir lá fazer lá o projeto lá Manancial juntamente com os Aberta a irmãos. porta. E em breve estaremos lá.
E a todos que nos assistiram, muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio aí do Peleja Cast. Glória a Deus. E quem acredita, dá glória para Jesus. Deus Amém. abençoe. Bênção de Amém. Deus. Deus abençoe. Tá bom.